Fala turma, bem-vindos ao Vão Podcast, o podcast mais bonito de Santa Catarina e hoje está ainda mais belo. Só lembrando que esse podcast ele é idealizado pela 1.8 Filmes e pelo grupo da BDFA Advogados, Marcas e Patentes. Brunão, isso aí. Acertei? Acertou mais ou menos. Isso aí, hoje estamos aqui, vou corrigir de novo, idealizado, financiado, patrocinado, completamente eu ia tentar bancado, deixar hoje pra gente não falar isso, pra tentar deixar mais completamente bancado. Estamos aí, ó, todo mês firme. podcast. E é isso aí, hoje estamos aqui com Sabine Weiler, ó, pronunciei certinho, melhor do que você pronunciou do meu escritório, tá vendo? Ela que foi jornalista por mais de 20 anos, das principais redes do sul do Brasil, corredora, eu não sei nem listar as corridas que você já fez, então vou pedir para você falar sobre quantas meia maratona, São Silvestre você já correu e contar um pouco da sua história pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando com vocês e poder contar um pouco da minha história e dividir aí com todos essa trajetória que une muito bem aí o jornalismo e a corrida. TikToker também, né? TikToker agora também, verdade. Redes sociais aí, vídeos curtos é o momento, né? A gente tem que se reinventar e eu acho que essa onda aí de fazer vídeos para as redes sociais veio num momento muito importante da minha carreira, justamente no momento que eu estava me reinventando e foi onde eu consegui ser um pouco da Sabine jornalista dentro das redes sociais, que até então eu era mais a Sabine corredora. Pegando o teu gancho sobre a corrida, eu já fiz 5 maratonas, lembrando que maratona é 42 quilômetros. Só para poder Nós estamos precisando, viu? Deixar ficar comendo amendoim todo podcast aqui, meu filho, não vai para lugar nenhum. Mas eu já sou corredora também há 12, 13 anos, né? Então é uma longa trajetória, mas eu comecei nas maratonas em 2017 só, então praticamente 4 anos. Tirando um ano que a gente está em pandemia, que eu não faço aí 2 anos, né, de maratonas, mas correr é uma paixão para mim, correr é vida, correr move a minha vida, então é um negócio que desde que eu comecei a fazer eu não parei e eu digo que eu quero correr a vida inteira, até quando eu puder correr, né. E deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa paixão assim pela corrida? Então, eu fui atleta de atletismo na época de adolescente, quando eu estudava em colégio. Eu fazia 100 metros com barreira, 60, distância, salto em altura, revezamento, eu fazia todas as modalidades do atletismo. Em 2008, eu conheci meu ex-marido e ele é Ironman hoje em dia, já fez vários Ironmans. E aí, maluco também. Maluco. E aí, claro, quando eu conheci ele, ele já estava nessa época de treinar forte, já fazia triatlo, não tinha feito Ironman ainda, e eu falei, putz, correr é legal, já corri na minha vida. E aí você acaba entrando na onda, né? Eu vou correr também. E aí foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos na corrida, mas antes eu não fazia longas distâncias, Sim, né? Mas daí para 42 Não, mas levou um bom tempo eu chegar nos 42, né? Mas o que eu acho muito legal, eu conheço bastante gente que tem essa paixão por corrida. Então você tem 3 tipos de pessoas, aquelas pessoas que não correm, at all, aquelas pessoas como eu, correm nas horas vagas, porque tem, ou no cardio, né? Subiu um pouquinho do peso, vou ter que dar uma corridinha, e gente que tem uma paixão bizarra por corrida. Eu não consigo entender. Não, eu realmente gosto de correr, porque se fosse momentâneo eu não estaria tanto tempo correndo. Pois é. Né? Mas é uma coisa que muda a gente, porque você tem toda uma rotina quando você tem uma prova, por exemplo. Né? Claro que faz 2 anos que eu não participo de provas presenciais, praticamente. A última foi São Silvestre de 2019. E eu sinto muita falta, porque, por exemplo, quando eu faço maratona, a minha vida é muito regrada. É hora para dormir, é hora para acordar. Muda a rotina, né? Eu não deixo de almoçar. Hoje, na correria do dia a dia, eu como, às vezes, qualquer dia, hoje eu vou comer um pão de queijo, eu vou comer um pão, você come qualquer coisa, mas quando você está num ritmo de maratona, que a gente chama de tem um objetivo ali, né? Ciclo maratonístico, você é muito regrado, então a sua vida vai muito melhor quando você tem uma maratona, porque você tem que dormir, você tem que se alimentar bem, você tem que ter energia para outro dia, porque um dia musculação, outro dia corrida, um dia musculação, outro dia corrida, você tem dia de folga por semana. Sim. É uma regra, né? E assim, né? Todos os dias. Só para quem não entende, a Sabine falou aqui em off, eu tentei falar que eu conhecia, mas nem tanto.
A corrida de São Silvestre ela é 15 quilômetros e a maratona é 42. Não é uma maratona da São Silvestre, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sim. né? Entre corredores, a maratona de São Silvestre é até uma brincadeira muito grande, né? Porque as pessoas que não têm noção das distâncias falam maratona de São Silvestre. Será que porque pegou muito a corrida de São Silvestre, por ser tão conhecida, acaba tendo Sim, esse é a lado? mais tradicional corrida do Brasil, é a maior corrida do Brasil. No último ano que eu participei... É de São Paulo ou é do Rio? É São Paulo. É São Paulo. 2019 foram 35 mil pessoas. 35 mil? E quando eu fiz a minha Muita bagunça também, né? Muita gente vai pela bagunça. Vai, né? Mas essa é a energia da São Silvestre. Legal. A primeira Mas São nesse Silvestre caso que eu você fiz, entra, tem uma porcentagem das pessoas que vão correr mesmo e o resto das pessoas é que muito vão... pouco o número de pessoas que vão correr para correr mesmo, Aham. né? A parte da elite, porque a São Silvestre ela é feita pelos anônimos, né? Pela grande maioria. Em 2009, quando eu fiz a primeira São Silvestre, era em torno de 10, 15 mil pessoas. Agora nós temos 35 mil pessoas. 35 então, mil assim, pessoas em 10 anos, né? 2009, 2019, que foi a última que eu fiz, a corrida se popularizou muito. Então, Sim. todo mundo hoje em dia tem vontade, que corre, tem vontade de fazer uma São Silvestre. Saudável, é de graça. Sim. São Então, 3 Valentim, cara. E é o que eu 3 digo, Valentim. assim, a São Silvestre é uma prova tão especial. Quem me conhece nas redes sociais, ou quem me conhece pessoalmente, sabe a paixão que eu tenho pela São Silvestre. Eu já fiz 9. Nossa. E eu digo que eu vou fazer quantas eu puder na vida. Louco. Né? Porque é a passagem de um ano, é um ano que você correu, é um ano que você se preparou, não Sim. especificamente para São Silvestre, mas eu digo assim, quando você chega na Avenida Paulista no dia 31, é o último dia do ano. E quando eu fui para minha primeira São Silvestre, a ideia era justamente essa, fechar um ano... Ela parte da Avenida Paulista? Na Avenida início? Paulista. Fechar um ano e começar um outro. Então eu digo que quando eu cruzo os 15 quilômetros da São Silvestre, para mim ali começa o meu ano novo. Que legal. Mas aí você passa o Réveillon na Paulista? Eu falei, não, eu volto para Balneário, Sim. mas para mim fechou o ano quando eu cruzei os 15 quilômetros. Né? E ela é muito especial. Você corre com o Homem-Aranha. Eu tenho uma foto de 2000. Não tem o ET bem É que louco. veio tão... Você corre com o Homem-Aranha, eu já tive até uma visão. Aqui assim, você né? corre com o ET bem louco da Brava. Sim, justamente. É que em 2019 eu tenho uma foto bem no finalzinho, assim, já subindo a Brigadeiro, no finalzinho, o Homem-Aranha aparece na foto atrás. Né? Então, você corre com o Homem-Aranha, com o Batman, com a Mulher Maravilha, com o Roberto Carlos, com todos os personagens. Que então, legal. é uma energia muito boa, festa, né? festa, É uma festa muito grande. E você corre o tempo todo com muita gente. E você fez a cobertura agora da corrida ali da Serra do Rio do Rastro. Isso, da Rio do Rastro Marathon. Ah, legal. Essa você foi só cobrir, né? Isso, eu sou assessora né? eu sou assessora de imprensa da prova. E então eu fui lá para atender os colegas de imprensa, os influencers convidados e quando eu cheguei, eu sou apaixonada pela Serra do Rio do Rastro. Eu morei 3 anos em Lages como repórter. Eu gosto. E a Serra é incrível, ela tem uma magia, uma você energia. morou em Lages. Eu morei em Lages 3 anos, quando eu trabalhei pela já. RBS. Então eu ia com frequência para aquela região. Então, fazia muito tempo que eu não ia, ano passado eu fui e agora voltei esse final de semana. É muito linda, tem uma energia muito grande. Isso que eu ia falar, quem não conhece a Serra do Rio do Rastro... Foi uma das fantástico, estradas né? consideradas espetaculares em 2016, Que a mais lugar, espetacular do mundo, eu conheci a Serra em... Olha eu batendo no microfone. Eu conheci Amador, tem um jornalista aqui, o Amador. Falei pra te tomar cuidado, né? Falei pra tomar cuidado. Né? Eu tenho que cuidar com o cabelo. Não, o que eu já bati no meu nos outros episódios. Eu conheci a Serra do Rio do Rastro no primeiro mês de pandemia. Eu trabalhava na Whirlpool, tive férias coletivas, assim, logo que começou a pandemia, e eu peguei meu carro, sumi por 10 dias, aluguei um chalé sozinho no meio do mato, fui pro Urubici, fiquei 10 dias só escrevendo música nova. É fantástico o lugar. A meta era escrever... Cara, eu fui sozinho e tava tudo fechado, não tinha restaurante, não tinha nada. Tinha supermercado, eu comprei comida, comprei miojo, vinho da serra e fiquei lá. Que são ótimos. São ótimos. E fiquei isolado, levei piano, levei violão, levei tudo, montei um estúdiozinho no chalé e passei uma temporada ali escrevendo música nova. Na volta, tinha 2 lugares que eu queria muito conhecer, que era a Serra do Rio do Rastro, que todo mundo falava, motoqueiro principalmente. Sim. E Farol de Santa Marta. Que lugar maravilhoso também. Eu conheci já os 2 na mesma levada.
Que lugares espetaculares, assim. Essa corrida que aconteceu lá, ela foi pé de serra, não? Ou tem algum lugar em específico que acontece, essa da serra? São 3 provas, na verdade. 25 quilômetros de corrida, que começa em Lauro Miller e sobe correndo até o Mirante de Bom Jardim da Serra. Depois são 40 quilômetros de bike que larga em Orleans e depois sobe também até o Mirante. E no domingo são 42 quilômetros, que é a maratona de estrada mais difícil do Brasil, e sobe correndo até o Mirante de Bom Jardim da Serra. Subindo a Serra do Rio do Rastro, 42 quilômetros. Tá, que sai de Orleans e chega na Serra. E deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a preparação para alguém que quer participar de uma maratona? Por exemplo, eu estava comentando aqui anteriormente que eu vou ali, corro 5 quilômetros e, claro, tem toda a questão do preparo físico em si, mas assim, eu quero correr hoje uma maratona, 42 quilômetros. Qual é o tempo que tem de preparação para que eu esteja preparado para correr? Isso vai depender muito do que você já fez de corrida, né? Não adianta você hoje, eu sou sedentário, quero correr daqui a 6 meses uma maratona. Olha, existem pessoas diferenciadas, né? Mas 6 meses você não acha um tempo factível? Não, é que para uma maratona eu não acho. Eu não vou nem perguntar, porque quando ela falou 6, eu ia tentar chutar isso para te poder dar conta. Pois é. Não, eu acho assim, se você pensa assim, eu comecei a correr hoje. Gente, eu não sou treinadora, eu não sou educadora física. Legal, isso é importante falar. Eu sou jornalista, então assim, eu falo assim como experiência própria. Eu acho que para você que quer começar a correr hoje, comece pequeno, comece pensando pequeno, porque não adianta você se aventurar numa coisa, porque depois você vai sofrer. E não tem coisa pior do que você estar no meio de uma prova e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta, geralmente, ela aparece para muitos corredores, independentemente do nível, né? Já passasse por algo nesse sentido? Assim, não, graças a Deus não. A grande maioria tá ali, simplesmente vai embora, né? Graças a Deus não. Todas as vezes que eu escolhi fazer uma prova, eu escolhi estar naquele lugar. Então, eu não me permito, entre aspas, pensar aquilo, porque eu escolhi estar ali, né? Mas voltando ao assunto, quer começar a correr? Começa devagar. Começa pensando em 3 quilômetros, em 5 quilômetros, e você vai aumentando gradativamente, né? Quando eu fiz minha primeira São Silvestre, eu tinha feito uma única prova, 1 mês antes, de 7,5 quilômetros. Mas eu fiz um treino de 12 para fazer os 15 da São Silvestre. Então você tem que estar preparado. Acho que as pessoas, na grande maioria, elas têm uma visão da corrida como algo simples, que não tem que ter preparação, que não tem que ter treino. Colocar um tênis no pé e sair correndo. Talvez eu tenha essa percepção, por exemplo. Não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo que para mim a corrida é isso. Puta, hoje eu não consegui ir para academia, eu acho que eu vou dar uma corrida. É isso, não tem um preparo, uma forma certa de correr. Mas acredito que seja igual como qualquer outra coisa. Você vai fazer um jiu-jitsu, boxe. Tem 6 meses que eu estou tentando aprender a surfar. E eu só tomo pancada. Eu tentando surfar é algo muito humilhante na praia, assim. E cada capote que eu tomo, eu fico olhando na praia, eu falo, puta, tá aquela senhora olhando pra mim, ela fala, o que aquele rapaz tá fazendo? Tentando. Mas eu acho assim, que quando você quer fazer alguma coisa, tipo assim, quero correr uma maratona, então vai em busca da maratona, mas passe pelos processos que você tem até chegar na maratona. Faça uma prova de 5, depois tente fazer uma de 10, psicológico de 15, do 15 você vai pro 21, e aí a gente tem uma certa barreira de pouquíssimas provas hoje, até antes da pandemia surgiu uma prova de 30 quilômetros em São Paulo, se eu não me engano. E isso é muito legal, porque você está no meio do 21 e do 40. Né? Para você fazer 30 hoje, você tem que fazer um treino de 30. Não tem faz uma diferença enorme, né? Faz 10 quilômetros a gente está colocando... Sim. Mas a minha última preparação para a Maratona de Buenos Aires, eu aproveitei uma prova em Floripa, que era a meia maratona de Floripa. Eu fiz os 21, cruzei a linha de chegada, peguei a medalha, guardei e continuei correndo. E aí eu fiz meu treino de 30 quilômetros dentro da prova. Então, assim, você está dentro de um clima de prova, fazendo um treino longo. Então, isso é muito importante, porque eu estava 1 mês da minha maratona de Buenos Aires. E você pega os 10 do cara que já está cansado dos 20. Não são só 10 a mais, são 10. Pô, você já fez aqueles 20, você já tá pregado dos 20, você colocar mais 10. Se você for pensar numa maratona, são 2 meia maratonas, né? Sim. Então, se você faz uma meia maratona hoje se arrastando, não é difícil fazer uma meia maratona, então prorroga um pouco o tempo da maratona, né? Porque, tipo, eu fiz a primeira maratona, eu tinha feito 14 meias maratonas já. Né, para fazer minha primeira maratona. De treino, você disse?
De provas. De provas, né? Porque quando você faz a maratona, você passa por treinos de 20, 25, 28, 30, 32 quilômetros antes de chegar na maratona. E eu não fiz um treino de 42 para fazer a maratona. Né? O meu treino maior foi 32, 33. Então... Porque desgasta também, né? Desgasta, mas o que conta num treinamento de maratona? Não é um treino longo de 40 quilômetros para fazer 42. É o volume que você faz durante a semana. Né? Então, eu cheguei a fazer 70 quilômetros numa única semana, no estágio assim, alto de preparação da maratona. Né? E é a mesma coisa que você vai fazer um Ironman, que são 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida, um atrás do outro. Você não faz um Ironman... 180 de ciclismo, mas você não faz um treinamento de Ironman para fazer o Ironman. Você faz aquilo ali, num único dia você faz também as 3 modalidades, mas menor. Mas o que vai contar para você é o volume que você tem. Mas você falou uma coisa bem interessante, que é a questão de objetivos e metas que sejam... que você consiga alcançar. Eu pego um exemplo, eu estava vendo um dia desse numa reportagem, não, era num podcast de algum preparador físico, e ele falou assim, não, acho que era um médico Muzi, não sei se vocês conhecem, que é Muzi, não me recordo. Ele prepara os atletas para fisiculturismo. E ele mencionou o seguinte, o grande problema é a pessoa que ela entra numa academia... Gigante o médico. Foi no Flow. Isso, ele falou o seguinte, o grande problema é as pessoas que elas entram numa academia e elas... Eu vou botar um exemplo como você, eu vou lá, te olho no Instagram e aí eu tenho aquilo como uma referência, o meu objetivo é aquele, o meu resultado que eu quero é aquele da Sabine. E aí eu entro na academia em 5 dias, eu não conquistei o mínimo de resultado, eu desisto. Então, se tu não consegue nem ao menos passar pela fase, eu voltei para academia, agora faz um mês e meio que eu voltei para academia. E todo dia eu tô nesse objetivo pequeno, eu tô assim, olha, não, eu vou vencer hoje, é hoje, pronto, acabou, eu vou chegar em casa quebrado. Você tá indo que horário? Das 8 horas. Eu tava indo às 6 horas da manhã. Não, eu tava indo às 6 da manhã. De manhã é a melhor coisa. Você deixa pra de noite. Mas não, pelo contrário. Concordo. Pro meu corpo em si, eu não consegui. Eu tava indo às 6 da manhã e eu não conseguia, Render. ter energia. Nossa, mas é bom Mas demais, pra mim, às 7, 8 horas da noite, eu não sei se é porque eu tô numa energia ainda que eu consigo, sabe? E o psicológico também, acredito que manda bastante, assim, né? Eu acho que eu fui ficando velho. Acho que eu fui ficando velho e às 8 da noite... Ontem eu fui às 8 da noite, mas assim, ó... Foi o último esforço do meu dia. Eu fui arrastado. Você tem todo um dia, né, que você passou. E às vezes surge um compromisso. Então, quando você deixa pro fim do dia, às vezes acaba não indo. De manhã, mas pra mim, eu tô... pra não falar, eu não fui hoje, porque a gente tá no podcast. Mas, assim, eu tô sagrado. E eu coloquei como uma meta em pequenos objetivos. Justamente. A minha alimentação, que eu comecei a regrar e eu procurei um endócrino, procurei um médico para poder me orientar a fazer tudo certo. Mas, assim... anteriormente eu entrava e falava assim, eu quero, em 3 meses, eu não alcancei o resultado, eu não quero mais. Desiste. E eu acho que aí que é o problema. Ô Edu, sabe? tem que botar um dia pra filmar agora um treininho de boxe aqui do Vamos Podcast, hein? Botar Mas é interessante porque as pessoas... eu já corri, chegou um momento de 5 km que eu corri, que o meu psicológico, eu já tava assim, eu tenho que chegar até lá, porque eu já não aguentava mais a respiração, o próprio... Mas é condicionamento também, né? É que para correr, a corrida é um esporte fácil, digamos assim, porque você coloca um tênis e sai para correr, né? Você pode correr na rua, na praia, na calçada, em qualquer lugar. Ele te dá liberdade para se você estiver correndo, viajando... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, né? E mesmo viajando, você está no hotel, tem uma esteira, então dá para continuar os seus treinos. Só que não é simples assim, você tem que ter um preparo físico, você tem que ter um fortalecimento. Em 2019, eu resolvi fazer uma maratona... não façam em casa. 45 dias antes da prova. A me inscrever, né? Eu me inscrevi 45 dias antes da prova e eu conversei com meu treinador e ele falou, eu só vou te deixar fazer porque eu te conheço como atleta e eu sei do que tu vens. Então, assim, eu estava treinando, eu estava fazendo já 21 quilômetros, eu estava treinando forte, eu só não estava focada diretamente para a maratona. E eu não tinha o fortalecimento necessário para fazer a maratona. Mas aí eu tentei correr atrás do prejuízo. Entrei na academia, comecei a fazer, peguei pesado para tentar fortalecer até o dia da prova. Eu sabia que seria uma prova que eu ia conseguir terminar,
Mas eu fui completamente sem pretensão de tempo. Tanto que eu fiz 1 minuto a mais do que a maratona que eu tinha feito no maior tempo. Fiz em 4h15, que foi Floripa. Mas assim, eu senti no meio da prova que me faltou força. Eu cheguei no quilômetro ali 32, 28, e eu não estava cansada, mas eu não tinha mais força para dar aquela explosão. E você faz com música? Não faço com música. Porque me faltou fortalecimento. Então, assim, não basta só correr, você tem que fortalecer, você tem que comer direitinho, você tem que fazer uma massoterapia, uma quiropraxia, sabe? Uma osteopatia, uma nutricionista. Tem toda uma Isso quando eu estou em época de preparação para maratona, eu tenho toda uma equipe por trás. Sim. Né? Eu não faço as coisas sozinha. E antes de tudo, um treinador, né? Não tem como treinar para uma prova como uma meia maratona, uma maratona, se você não tá. E nem aprender a correr, né? Você pode colocar um tênis e sair correndo. Você falou tá perguntando da música, porque tem muita gente que fala que a música ajuda muito no gás e tem muita gente que acha que a música atrapalha na concentração. Eu não consigo correr com música. Eu só consigo correr com música. Sério? Na verdade, eu aprendi a correr sem música, né? O meu treinador sempre foi daquilo, não corra com música, porque a música dita o teu ritmo. E aí você pode estar correndo no ritmo errado. Tem corrida que a música é proibida. Eu sinto na academia isso. Tem corrida que a música é proibida. Mas eu já corri. Agora que eu já corro há muito tempo, eu consigo, né, controlar o ritmo. Já corri na esteira com música. O dia que eu chegava na esteira não tinha uma TV ligada, alguma coisa. E às vezes a música parece que melhora o teu ânimo, bem como você falou. Tem corrida que a música é proibida porque libera, sei lá, se mais endorfina, o que eles consideram meio que um tipo na prova do final de semana, um amigo meu perguntou, posso correr com um fone? Pode, mas você está no meio de uma estrada, no meio da rua. Se você está com fone, tira a sua atenção. Sim. Então é melhor não correr para evitar qualquer problema. Então, assim, as organizadoras de corrida pedem que não se corra com fone. Mas eu acho que muda bastante, que a música em si, ela tem uma influência no ritmo da... Pode influenciar. Eu nunca gostei muito de correr com o fone, quando eu corro na esteira, né? Agora, assim, às vezes eu vou correr na beira-mar de Balneário. E uma amiga minha até falou assim, então é um rádio ambulante, porque eu coloco o celular, ligo o Spotify ou o Deezer, coloco o celular no bolso, então a música vai por onde eu vou passando. Você não vai no fone? Não vou com fone. Porra, então eu digo que eu sou um rádio ambulante. De ônibus, meu Deus do céu. Rio de Janeiro, a galera anda com a caixinha de som aqui, né? E eu coloco no bolso e saio pra correr. Tá bom, é o celular, o negócio. Tem gente que anda com JBL. Mas eu acho que esse é o tipo de gente que eu detesto. Mas eu acho que nesse caso, a música ela não está diretamente no ouvido, então ela não tira a minha concentração, ela não cria. Fica ali baixinho, na verdade é só para dar uma... Mas ela dita o ritmo, né? Não, eu acho que nesse caso não. Eu acho que quando é fone é pior. Não vai correr. Não, é porque eu ia dar uma deixa aqui agora para você que é o dono da academia que eu malho, que eu não vou citar o nome aqui, né, cara? Mas tira um pouco do pagode que não dá mais. Mas aí, cara, não dá você mais. Tá com camisa do pagode, cara. 8 horas da noite tentando, sabe assim, tu chega na academia e fala assim, não, hoje vai nada contra o pagode, pelo amor de Deus, na minha adolescência eu ia muito, eu curto muito, mas aí tu comentou o ritmo, tu tais ali, aí tu tais assim, ó, aí tu vai lá fazer um supino, aí tá no final, assim, ó, não, pô, eu vou conseguir, eu vou dar, aí começa lá o pagode, às vezes a gente sei que pagode bem de boa, pá, parece que o ânimo já desce assim, ó. Cada um corre com o seu ritmo, né? Eu nem vou citar o meu ritmo, porque por isso que eu não vale a pena. Eu gosto do fone de ouvido, viu? Apesar que o Bruno é do interior de São Paulo, então ele até vai entender um pouco o ritmo que eu gosto. Né? Mas não, eu gosto do sertão também, viu? Eu gosto do sertanejo, Eu gosto do né? sertão. A raiz aqui, cara, tem um botecão sertanejo. Eu moro do lado do Marambaia. Entre a minha casa e o Marambaia, tem um botecão sertanejo que eu não sei o nome. Mas todo dia tem dupla sertaneja ali, cara. Eu passeio com o meu cachorro, eu fico só rodando ali, assim. Cara, mas sabe aquelas músicas assim, ó? Rick Henry. Não. Raiz. Eu aprendi a gostar de música. Mas eu aprendi a gostar de música sertaneja com João Paulo e Daniel, Rick Renner, Jean Giovanni, Zezé Camargo, Chitãozinho e Chororó. Não, pô, mas hoje em dia eu escuto bastante os outros. Eu sou de uma megalópole chamada Valentim Gentil. Tem 1/3 de uma São Silvestre. Mas o sertanejo pra mim, o raiz é uma coisa que eu gosto de ouvir, assim. Cara, assim, hoje eu tô um pouco, eu não tô tão por dentro. Eu sou suspeito porque, assim, ó, pra mim, e eu tive a oportunidade de falar isso pra eles, eu gosto demais do som desses caras, pra mim não tem igual o Chitãozinho e Chororó. Cara, o Chororó cantando é bizarro.
é bizarro como o cara é afinado, como o cara tem potência, pressão na voz dele. E ele canta como se ele estivesse conversando contigo, cara. Sim. Assim, mas também é um cara, assim, super cauteloso com a voz, cuidou da voz a vida inteira. Sim. Dos sertanejos, reza a lenda que é o cara mais contido, que é o cara mais família e tudo mais. Reza a lenda. Eu não sei. Sabine, vamos mudar um pouco agora para umas curiosidades. O Bruno trabalha com mídia, eu trabalho com mídia. Vamos pro lado da TV, que tem umas curiosidades aqui que eu gostaria Boa. de... Como é trabalhar dentro de uma TV? Trabalhasse por mais de 20 anos, a RBS, trabalhou na época da RBS, né, que é a Globo em Santa Catarina, e a RIC, que é a Record em Santa Catarina também, todo o grupo de Santa Catarina. Para quem não sabe, como eu, antes do podcast começar, a RBS antigamente é a NSC de hoje. Isso. Que é a Globo Santa Catarina. Até pouco tempo, né? Não faz um tempo que teve no Rio Grande do Eu Sul, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos. Justo. no Rio Grande do Sul segue sendo a RBS. Sim. E aqui em Santa Catarina é NSC NSC, TV. que é do grupo EMS Farmacêutico. Isso. Olha que doido. Agora tu deu um tilt aí, olha só que interessante. É isso mesmo. Mas como é, assim, por dentro tu trabalhou muito tempo como apresentadora, ao vivo, como jornalista de rua também, assim, conta um pouco pra gente o que é essa eu passei loucura. por todas as coisas possíveis dentro de uma televisão, desde pauta, edição, repórter, apresentadora, fui gerente de jornalismo antes de sair da televisão. Então, assim, é uma vida apaixonante. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já queria televisão. E um mês depois que eu me formei, eu já estava dentro da RBS como freelancer, né? Já entrou? Já entrei, um mês depois já estava trabalhando no estúdio de verão, que naquela época a gente, faz um tempinho, 20 anos atrás, tinha estúdio de verão que a RBS montava sempre em Balneário Camboriú. Verdade. E aí eu era freelancer e eu comecei trabalhando no estúdio de verão aqui em Balneário Camboriú. E assim, eu amo televisão, eu amo estar dentro de um estúdio, para mim é um prazer estar conversando diante das câmeras, né? É o que eu gosto de fazer. Nervosismo é meu e do Bruno só aqui, né? A gente tá apanhando aqui, tá? Eu nem sei, essa aqui que é a minha, né? Essa pequenininha aqui. Tô olhando só pra geral aqui, eu já. Você vê como é que o cara é amador, né? Não, é que eu fiz a vida inteira isso, Sim. né? Eu conversei a minha vida inteira diante das câmeras, ou como repórter ou como apresentadora. Então eu tive muito tempo como repórter de rua e bastante tempo também em estúdio. Eu acho que de estúdio também, acho que foi meio a meio, assim. 10 anos de um lado e 10 anos de um outro. Mas quando eu era apresentadora, eu ainda fazia reportagens na rua, mas matérias mais especiais. Muito perrengue. Muito perrengue, muito perrengue. Isso que você tá num estado civilizado. Sim, tá? mas eu cobri de Depende tudo, da região. gente. Mas eu fui para estádio de futebol, eu cobria esporte. Estádio de futebol, eu não gostava de fazer futebol de campo, porque eu não entendo nada até hoje, né? Mas naquela época a gente levava o radinho, o Walkman, digamos assim. Sim. E colocava o fone entrega a idade. E ficava... Mas, pô, eu tenho 20 anos de televisão, né? Então dá para ter uma ideia. Então eu levava o radinho, porque eu não entendia nada de futebol, mas era final de semana, caía do meu plantão, tinha famoso que fazer. Ponto, né? Só ali passando. Então eu fiz... Eu cheguei a cobrir o jogo do Vasco no Rio de Janeiro, com o Avaí, na Copa do Brasil, mas eu fazia as peladas lá em Rio do Sul, em Timbó, em Gaspar, eu fiz de tudo, né? Então, assim, levava o radinho e o radialista ia falando e tu marcava ali o que era, o que não era. E às vezes o radialista errava, tu errava no texto também. Aí chegava segunda-feira, o editor de esporte falou, Sabine, esse aqui não é o cara. Pois é, mas o cara do rádio falou, né? Então, por mais que tu tinha a classificação, como é que é? A pauta ali? A escalação. A escalação deles. Às vezes acabava errando, porque eu não gostava de fazer futebol de campo, mas fazia. Difícil. Mas eu fiz. Tem um perrengue em específico que tu passou assim na rua? Olha, eu não te digo... Perrengue a gente passa todo dia, né? Porque você chega na redação, você não sabe o que vai fazer. E às vezes você está numa pauta, acaba indo para outra porque aconteceu um acidente ou um fato mais interessante do que você está fazendo. Então, assim, a gente nunca podia trabalhar meio despreparada. Tipo, saia, nem pensar. Sim. Salto alto a gente até usava, mas às vezes afundava o salto na lama, porque não sabia para onde ir. Né? Então, esse tipo de perrengue é normal. Pra quem não sabe, ela já tem 1,90 m, vê esse salto ainda. Pois é. Chegou humilhando a gente. Graças a Deus que é tudo sentado. Né? Mas assim, eu tenho dois casos que eu quando eu pergunto, o que mais te marcou como jornalista, né?
E os 2 casos foram realmente muito marcantes na minha vida. Um deles foi um acidente de helicóptero, né? Cobri vários acidentes, mas esse foi muito marcante. Foi em 2005, na Serra Catarinense. Era de tarde, eu estava trabalhando numa outra pauta e ligam, corre para Anita Garibaldi, que é uma cidade perto de Lages, caiu um helicóptero com 4 pessoas da UFSC. Cobertura ao vivo. Fui gravar, na verdade, né? A gente não tinha essa facilidade que tem hoje de fazer o ao vivo, 2005. Então eu peguei com o cinegrafista, arrancamos, fomos para lá. Eram pesquisadores da UFSC, professores, pesquisadores, estudantes, doutorandos, uma coisa assim. Eram 4 pessoas. E ele bateu no fio de alta tensão, o helicóptero caiu e morreram os 4. Caramba. E quando a gente chegou, a gente já sai na adrenalina, porque você tem ali tempo para ir, para chegar, para gravar, para voltar, para mandar. E nós morávamos em Lages, tinha que mandar material para Floripa. Naquela época nós já trabalhávamos para a emissora Centro-Oeste da RBS, que tinha acabado de ser inaugurada, mas a gente mandava material para Floripa também. E como era um assunto nacional, tinha que estar no Jornal Nacional, tinha que estar no RBS Notícias. E nós chegamos lá e ainda tivemos que subir um morro a pé, porque não tinha acesso de carro, porque era onde tinha caído o helicóptero. Aí eu cheguei lá toda esbaforida, né, aquela adrenalina, tem que fazer e ir embora. Aí eu olhei pro policial e falei, mas onde é que estão os corpos, né? Sim. Que é uma coisa comum, parece coisa, né? Cadê a bola no jogo de futebol? Daí o policial falou, olha, tem um ali que estão queimando naquela área que está fechada, né? Isolada, e tem um corpo ali que estava coberto. Daí eu olhei o corpo, estava coberto com uma manta metálica, normal, e os outros 3 que estavam queimando eram apenas pedaços do tronco, né? Ou um pedaço da perna, não tinha como identificar mais. Frio porque eles continuavam queimando, só que eles não podiam chegar perto porque estava isolado para a perícia. Quando eu olhei aquilo, meu Deus, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque para mim aquilo foi tão impactante. Infelizmente, como a gente acaba fazendo muito, acaba se tornando uma coisa assim muito comum. O povo gosta da tragédia. A audiência também. O Bruno, foi o Bruno Perini? Toda vez eu falo isso, mas eu não lembro se foi o Bruno Perini. Eu vi algum podcast de alguém falando isso. Sei lá, você pega um aeroporto, Viracopos e Campinas, tem 2.000 voos no dia. Ninguém dá notícia de que, olha, hoje fechamos o dia com 2.000 voos, ok, tudo certo. Se cai um, é notícia. Então aquilo para mim foi muito impactante, assim, eu chorei igual criança na frente do policial. Daí depois que eu me acalmei, eu falei, o senhor me desculpe, mas aqui eu fiquei muito assustada com o que eu vi, né? Então, tem muito sangue frio também, né? Você imagina que tipo de trabalho, quem cobre esportivo ainda pegou o acidente da Chapecoense. Nossa, e para mim, apesar de eu não estar cobrindo o acidente da Chapecoense, foi muito dolorido, porque eu perdi colegas da imprensa, né? E por sorte o Rafael Renze, que depois morreu jogando futebol, sobreviveu, e eu trabalhava com ele na época, né? Eu trabalhei com ele um tempo, né? Na Fox, da Fox. Ele estava fora já de televisão, ele trabalhava em rádio, mas eu trabalhei com ele na RIC, na RIC TV. E deixa eu te perguntar, é mais complicado, eu não digo pelo peso, mas por essa adrenalina, cobrir ao vivo o programa na hora que está se fazendo uma apresentação de um jornal, por exemplo, cobrir um acidente ao vivo ali no jornal, ou fazer a reportagem no local, qual dos dois assim? Porque o ao vivo também ali, tu tá passando a notícia para... Igual essas coberturas que tem em Cidade Alerta, esse tipo de jornalismo, assim. Na minha época de repórter, a gente não tinha tanta facilidade de fazer ao vivo em locais assim, por exemplo. Hoje em dia você tem multilink, você tem sinal de celular, você pega um Mas celular... Mas no estúdio em si, a apresentação no estúdio. Sim, quando você está no estúdio, as coisas são um pouco mais fáceis, né? Agora, se acontece alguma coisa, você está dentro de um jornal e acontece alguma coisa muito inusitada e você tem uma equipe ao vivo no local, aí derruba tudo que tem pela frente e vai no improviso. Né? Então, cria-se uma adrenalina. Tem que ter né? jogo de cintura. Né? Igual quando aconteceu as Torres Gêmeas, né? Há 20 anos atrás. A equipe que estava ali na Globo, em qualquer outra emissora, foi narrando o que estava passando pela televisão. Né? Tudo que tinha sido programado naquele momento caiu. Então, você tem que narrar aquilo. Então, realmente é uma adrenalina. E você conta com a equipe que está por trás. Que aí criatividade, improviso, jogo de cintura pra caralho. E aí o jogo de cintura e o improviso você só vai ter a partir do momento que você já tem um tempo, uma experiência.
né? Porque por vários momentos eu tive que enrolar na televisão. E 1 segundo na televisão é uma eternidade. Né? As pessoas às vezes não entendem, né? Mas tem a TV, ela é completamente diferente de tu trabalhar em cima de uma apresentação de um vídeo hoje na internet, Sim, verdade? Isso até que eu queria perguntar. Qual que foi? Você sentiu muita diferença da TV de quando você entrou para quando você parou? Porque eu li uma matéria outro dia falando do faturamento da Globo, por exemplo. Nos últimos, 7 anos, a Globo saiu de um faturamento de 6 bi para 900 milhões. É que a televisão ela está se reinventando diante de tudo que está acontecendo, principalmente por redes sociais, pela agilidade que os portais têm, por rádio. O rádio é muito antigo, mas ele é o tipo de meio de comunicação que nunca vai acabar. É que o alcance da TV ainda também é uma massa que pega enorme. Pega na massa. Pega na massa. E assim, você tem horários, né? Tipo, você tem o horário do Jornal da Manhã, as grades, o horário É aquilo que você dia. falou da rotina. Você pega o cara também da rotina, a rotininha dele ali, que o cara que trabalha por um salário, por um entretenimento básico, por... A TV, assim, claro, não é só, mas a TV ela pega de fato a grande massa, a galera que consome menos a internet, a galera que consome menos Netflix, esses canais fechados. Sim. Muita gente hoje já não assiste mais a TV aberta e vai só para fechada. Mas a grande massa que não tem acesso a isso é televisão. Acorda e dorme com a televisão. São milhões, né? São milhões. Mas a TV ela tem que se reinventar. E eu acho que essa pandemia ela se reinventou muito já. Sim. Porque tu me perguntaste que quando eu entrei na televisão, em 2001, nós seguíamos um padrão, digamos um padrão Globo de fazer, que era o que a gente se espelhava, até porque eu comecei na RBS. Hoje em dia não existe mais padrão em televisão, né? E a pandemia veio para mostrar isso. Hoje em dia tem entrevista de celular, tem imagem de celular, câmera de segurança. Eu estava conversando com o Bruno Piscinato na final de semana na Rio do Rastro Marathon, que é repórter de esporte da Record, e agora ele está na área do jornalismo, justamente porque o esporte ficou meio capenga aí com a história da pandemia. E ele falou, tendo uma imagem de segurança, tá valendo. As pessoas gostam de ver esse tipo de imagem, né? Então, tem uma questão do amadorismo ali que também hoje é muito aceitável, que não tinha, né? Era um padrão. Muito aceitável. Então, assim, quando eu trabalhava em Lages até 2005, colocar fotos num jornal era, horrível. Hoje em dia, tu faz uma matéria com fotos, tu dá uma nota com fotos, com imagem do celular, que o Bruno mandou, que o vídeo repórter, que ele chama. Você quer mais do que o podcast? Sim. A gente aqui, eu tenho zero experiência para câmera, o Gilead tem experiência atrás das câmeras. Verdade. E a gente simplesmente resolveu se unir para chamar convidados que a gente entende ser relevantes ou que tem histórias legais para contar, e a gente consegue transmitir isso para qualquer lugar. Sim. Mas é até uma coisa, e tu tá na frente de um estúdio, tu pensa que a gente tá com a gente tá na versão Nutella. Mas a gente tá com 4 câmeras e ela te gera já um desconforto para a forma de se posicionar, tu fica todo momento pensando nisso. Imagina dentro de um estúdio de TV. Imagina na rua. Imagina na rua, você fazendo uma praça com gente fazendo brincadeira atrás. Mas aí... estamos em época de Oktoberfest, né? Que infelizmente não vai ter. Mas eu tive um momento muito engraçado na Oktoberfest. E gravar na Oktoberfest é um desafio, porque como é que você vai gravar no meio de tanta gente? Então, aquela galera que passa por trás e começa... Então, assim, todas as vezes que o repórter grava uma passagem, que é o momento que ele está de frente para a câmera, você tem que procurar ou um lugar alto, ou um lugar mais isolado que pega o público, porque não tem como gravar no Oktoberfest. E aí eu fui fazer uma vez um ao vivo, isso foi em 2008, por ali no RBS Notícias, e era 7 horas da noite de sábado. Parque Vila Germânica, vazio, 7 horas da noite de sábado, não tinha ninguém. Eu estava lá posicionada, esperando para entrar, o apresentador me chama, quando eu começo a falar, era a época da dancinha do Siri. Nossa! Do Pânico. Pensa, eu comecei a falar, eu digo, surgiu do asfalto, saiu um buraco e eles apareceram, porque não tinha ninguém atrás de mim. Quando eu comecei a falar, eles começaram a fazer a dancinha do Siri atrás de mim. E aí você pensa, né, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, calma, concentração, continua olhando para a câmera, continua falando, e a produção que está por trás lá em Florianópolis vai dar um jeito. E aí a sorte que a gente tinha imagens para cobrir esse momento. Só deu tempo de escrever Sabine Weiler, Blumenau, e o resto todo foi coberto com imagens, porque tinha gente dançando Siri. Mas você sabe que esses caras, para mim, o Pânico, né? Os precursores da dança do Siri, são muito referência para mim na parte de comunicação.
Porque eles já faziam podcast antes da moda do podcast. Você lembra que o Pânico na rádio tinha uma câmera que eles transmitiam no YouTube e tudo mais. Hoje os números desses caras, não só do Pânico, mas da galera do podcast, é muito alto, cara. É muito alto. Assim, coisa que no dia tem lá 1, 2 milhões. O Flow, por exemplo, que é talvez acho que o maior podcast hoje do Brasil. É o Podpah. Podpah? Passou. Marco Flow? Sério? Que maluco. O Flow, eu vi em alguma entrevista ele falando que eles têm uma média mensal de 100 milhões de plays. Nossa. Então, agora tu pega uma TV, aí agora tu tocou num ponto... Somando as TVs não tem isso. Então, não, mas tu tocou num ponto legal. Tô chutando. A gente trabalha com filme publicitário pra TV também, pra NSCTV, e geralmente quando tu vai colocar numa grade, ele já te passa uma estimativa de massa de alcance. E assim, ó, é bizarro a quantidade. Não sei exatamente o número de onde eles tiram, mas é provavelmente por questão de audiência, justamente. Mas assim, ó, pra te ter uma ideia, tu vai fazer um patrocínio hoje, obviamente que se tu colocasse esse dinheiro num tráfego pago na internet, teria um alcance gigante, mas pega um patrocínio hoje dentro do Big Brother Brasil. Por mais que é uma TV aberta, mas assim, ó, é milhões para te poder patrocinar lá dentro, mas a massa... Mais de 6 milhões. Eu sei que teve uma propaganda completa lá que custava 76. Eu tenho acesso ao pacote. O pacote. Eu já fiz contratos de 6. Então, aí tu imagina o tamanho da massa que não alcança para te poder botar ali 76 milhões num pacote full, entendeu? Então, assim, por mais que a internet ela tenha um alcance, mas a TV aberta... O público dele é a massa. Sim, mas é que tem alguns programas em específico, por exemplo, o Big Brother. Tu pega o Big Brother hoje, um programa de entretenimento, o que tu pega? Desde a pessoa que não assiste, que não consome a TV aberta, mas ela naquele momento ela ainda consome, sabe? Seja o programa de maior conversão para algumas marcas. Seria um nicho, assim, né? Você colocou sua marca ali e você ficou conhecido. Mas você pega, assim, Americanas da vida, é bem o público das Americanas, Big Brother, assim. Então, porque vai de A, B, C. O próprio programa, a própria equipe, eles se reformularam em colocar influencers, que é para poder trazer o público da internet para dentro da TV. Então é uma coisa legal que a Sabine falou. A TV, ela tá se reinventando. Ela sabe em alguns momentos, ela sabe que ela precisa passar por essa... A Globo tá com o canal fechado no streaming. Tem uma plataforma de streaming, tá com podcast, tudo. Segue com a rádio. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você já trabalhou com um programa de entrevistas, mas assim, o podcast hoje a gente fala nesse formato, o meu consumo dele é porque eu sinto que o entrevistado, ele sempre ele tá muito mais à vontade, não existe uma pauta, basicamente. Se colocar aqui uma pergunta que não seja tão interessante nesse momento, mas de alguma forma tem que saber sair dela, principalmente nos podcasts que são ao vivo, né? A TV ela ainda é muito engessada, porque tu vai lá, tu grava um programa de entrevista e vai ao ar ali vários cortes, né? Tu sente que esse formato, assim, o programa da entrevista em si da TV, tu sente que ele tá caindo, que não é mais o mercado pra TV, assim? Eu acho que depende muito do assunto. Agora, uma TV aberta, depende do assunto que você vai fazer uma entrevista. Eu tive várias entrevistas dentro dos jornais que eu apresentava, por exemplo. Em Blumenau, quando era Jornal do Meio-Dia, o Balanço Geral, a gente tinha determinados dias que a gente trazia pessoas para o estúdio, né? Para entrevistar, mas ao vivo. Tem dias que o assunto era muito bom e rendia, só que às vezes tu tinha que colocar alguém por causa do tempo do jornal, para dar uma encaixada ali no que você... né? Porque não é todo dia que você tem muita notícia para dar, então às vezes tu tem que dar uma dançada ali para ocupar o tempo que você tem. 1 hora de jornal é muita coisa. Nossa. Né? Mas não é todo mundo que gosta de assistir entrevista. Né? Então tem que ser uma entrevista muito boa, um assunto que rende muito para aprender. E o problema da TV é que você pega um negócio que você impõe para as pessoas o horário que elas vão assistir aquilo. Justamente. É muito difícil. Assim, talvez, estou falando uma grande bosta aqui, sem ter noção nem confirmação nenhuma, mas talvez, por exemplo, um programa do Bialco, nem sei se está no ar, talvez tenha muito mais visibilidade na internet do que na TV. Do que no momento ali, né? Na TV. Os cortes, com certeza. Do que na grade ali. Mas talvez na internet e no Spotify, porque acho que o programa dele vai para o Spotify também. Legal.
Tem também mais uma besteira que eu posso estar falando, mas eu já ouvi algumas entrevistas dele. Mas é por isso que a Globo fez o Globoplay, né? E a Record fez o Play Plus. Porque você pega vários públicos, o público que está lá assistindo. E hoje em dia ninguém mais tem 8 horas da noite assistir tal coisa, 9 horas ver jornal, a novela, jornal. Passou, né? Tanto que a novela se fala novela das 8, porque começava às 8 antigamente, hoje começa às 9h30. Pois é, mas assim, isso Você falou do rádio, que o rádio nunca vai acabar, e eu concordo, muito. Você acha que a TV ela tem esse mesmo alicerce do rádio? Não, mas ela tem uma vida útil ainda, se tem uma data final? Não, eu não acredito que a TV acabe. Pelo que a gente estava conversando antes, que a grande massa não tem muito acesso à internet com tanta facilidade, à Netflix, né, os canais fechados. Então, eu acho que a TV não acaba. Por isso que a TV está se reinventando. Porque ela, de alguma forma, ela tem que também tentar aprender, principalmente o público jovem. O público jovem não vai assistir um jornal, vai assistir uma CNN. Sim. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Mais uma bosta imensa que eu posso estar falando, mas pensa assim, existiu por um tempo a TV fechada, existe a TV fechada, tem lá CNN, Sport TV, tudo mais, você paga um preço para ter vários canais privados. HTV, e hoje como é que é? Patrocina nós. HTV. A Redel, não tem na internet, tem na TV. Mas por muito tempo existe um canal fechado, um pacote fechado de canais privados. Então, Sport TV, CNN, ESPN, então você paga por aquele pacote. Hoje você tem uma série de plataformas de streaming individualizadas. Disney, a Amazon, Netflix, Globoplay. Eu acho que as coisas simplesmente vão acontecer por uma migração de uma nova TV fechada, onde em algum momento essas plataformas de streaming também vão se unir para fazer um pacote de plataformas de streaming. Assim como é a TV fechada, vai acontecer com plataformas de streaming. Então, nada mais é do que um novo pacote de TV fechada. Basicamente já existe um pacote, se tu for dividir, que tu pagava não vou botar nomes aqui, mas tu pagava, sei lá, R$250 para te ter um combo. Hoje em dia, se tu juntar Amazon, Netflix, Globoplay, tu chega num valor desse, né? Mas eu acho que em algum momento, Amazon, Netflix ou Disney, que são talvez os 3 maiores players, vão comprar os outros players ou licenciar talvez o conteúdo para começar a vender um pacote. Tipo, olha, você assina o Disney Master e aqui dentro você já tem o conteúdo do Amazon, o conteúdo do Netflix. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a tua você não tá tomando, TikTok, né? Não. Vou eu tomar esse vídeo. Hoje tu trabalha bastante com TikTok, com as tuas redes sociais, com vídeos publicitários também, com vídeos publicitários. E tu sentiu muita diferença para te se acostumar com as redes sociais? Porque assim, a gente estava comentando, tu pegasse uma época da TV onde existia uma rotina, uma regra, né? Uma organização que é a televisão e ainda é até hoje, e vai para as redes sociais, muda completamente essa visão de como apresentar. Por exemplo, tu entrava lá no Jornal Nacional, eu acompanhei várias vezes, no Jornal Nacional, perdão, mas no Jornal do Almoço eu acompanhei várias vezes, me lembro de você, e aí tem uma conduta, e aí vai para as redes sociais e o lado amador em si parece que é o que conecta, porque as pessoas querem ter uma conexão de conhecer quem é a Sabine fora da TV ali. Sentiu muita dificuldade, assim? Quando eu saí da TV 3 anos atrás, eu tive que me reinventar, porque até no primeiro momento eu achei assim, não, eu tenho quase 20 anos de televisão, daqui a pouco eu já estou trabalhando em outra televisão, porque a minha ideia era ir embora para São Paulo. Né? Para com essa besteira. É que o desejo de morar em São Paulo como jornalista era desde a época da faculdade. E quando eu saí da TV em Blumenau, abortei. Quando eu saí da TV em Blumenau, eu falei assim, quem sabe agora então vou tentar buscar uma recolocação em São Paulo, né? Porque eu já tinha trabalhado na RBS, estava saindo da RIC e, digamos tinha assim... Tinha um mega currículo já também. Já tinha muito tempo de experiência em todos os setores dentro de uma televisão. Eu falei, para onde eu vou agora? Então vou tentar ir para frente. Só que hoje em dia não tem mais uma vaga na televisão, não tem mais, procura esse repórter, procura essa apresentadora, porque está tão fechado esse mercado que se a Sabine Weiler sair, já vai ter outra pessoa no lugar dela, indicada pela pessoa que está dentro da emissora, então não se abre essa vaga. E aí eu falei, e agora o que eu vou fazer?
vaga para social media, não sei o que, marketing digital. Eu falei, mas que coisa que é isso? Marketing digital, por mais que você... Pois é, isso por mais que você viva o mundo das redes sociais, dessa era digital, tudo tá ligado ao marketing digital hoje. Sim. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tudo mesmo. Então vou começar a estudar esse tal de marketing digital, mas não é tão simples, porque ele é muito amplo, né? Sim. E eu não tenho a bagagem do marketing. Mas você tem a comunicação, que a maioria que faz marketing não tem. Sim, então eu fui atrás, fiz um curso de marketing digital, comecei a tentar ser mais presente no Instagram para tentar melhorar os números de seguidores, né? Para o arrasta para cima, que Sim, a gente tinha muito disso, né? Para aumentar o engajamento também. Para ter um melhor engajamento, para tentar trabalhar com marcas, para tentar se posicionar nas redes sociais de uma maneira diferente. E foi muito difícil para mim pegar o celular e conversar com o meu público, fazer vídeo selfie. Essa era a minha... Porque eu vinha de um padrão muito de televisão. Então, assim, eu tinha que estar sempre muito bem arrumada, cabelo arrumado, maquiada. Então, para mim, foi muito difícil. Uma equipe por trás, com as câmeras. E aí eu gravava os vídeos. Oi, tudo bem, gente? Estou aqui. Não gostei. Aí não postava. Aí gravava de novo. Não, mas minha maquiagem não tá legal. Mas que a maioria das pessoas é assim. Sim. E aí eu era muito, eu ainda sou, né, muito crítica ao meu visual. Então assim, não, o cabelo não tá legal, não tô maquiada, não, sem maquiagem eu não vou gravar. Eu nunca gostei muito de usar esses filtros de Instagram, porque muda muita gente, né? E depois, aos pouquinhos, eu comecei a me soltar mais. E eu era muito dura para falar, porque rede social você não pode ser o padrão jornalístico. Justamente. Existe uma conexão que as pessoas que te seguem é porque elas têm uma identidade com você. Então, elas criam, né, essa comunidade. Sim, então, aquele padrão já não é um necessário. E aí, assim, eu falava, gaguejava, eu pagava e fazia tudo de novo, porque na televisão você não pode gaguejar. Né? E aí, então, eu fui percebendo que não, mas as coisas têm que ser mais soltas. E aí vai soltando, você vai criando uma intimidade com a tela do celular. É muito engraçado como a gente aqui, no ao vivo, a hora que fala só vai. E nada mais acontece. A gente não fala umas besteiras e tal, se arrepende, depois é cancelado e tal, mas só vai. Quando a gente vai gravar, eu e ele, tipo, vamos gravar um conteúdo. Puta que pariu, é uma saga. E aí grava, regrava, e trava, começa a falar e gagueja, não sei o que lá. Mas sabia, a gente conversou até fora aqui, e é algo bem legal também tocar, porque assim, hoje você trabalha com vídeos para a área de publicidade, para empresas, e como a gente trabalha hoje, até no mercado, vou colocar o ramo imobiliário, ou vou colocar um mercado específico. Eu quero fazer um lançamento de um produto, e aí o cliente geralmente ele acha que ele está preparado sem ele estar preparado. E aí quando ele vai falar do produto dele naquele momento, ou se é um apartamento, ou se é uma taça ou algo, ou um vinho, ele, vamos contratar alguém que tem que consiga transmitir essa credibilidade, que tenha essa identidade com o teu produto, mas que ela consiga transmitir, porque é diferente. Na hora que tu bota na frente, por mais que ainda esteja nas redes sociais, ainda assim tem essa... E aí tu pega umas pessoas para poder gravar e o resultado final, a vontade de falar assim, olha, eu particularmente, eu já falei isso para cliente meu, eu não publicaria, eu não teria coragem de fazer essa, porque assim, tu vai jogar o teu dinheiro no lixo. Não vai passar o que tem que passar. Justamente. Então assim, tem um lado que tu comentou que eu acho bem legal, tu não tinha o conhecimento do marketing digital, mas tu tinha o lado da comunicação. Que pra mim, aí eu vou falar, eu tenho um conhecimento de marketing digital, mas o lado da comunicação é uma das maiores falhas que eu vejo dos nossos clientes hoje na hora de fazer uma gravação até para a empresa. Porque, por exemplo, o Bruno quer fazer uma divulgação do BDF Advogados, que não pode divulgar. BDFA, ele não vai acertar nunca o nome do meu escritório. É um BDFA. Sim. Então é que eu falo rápido, BDFA. Aí é o catarinense, né? Entendi. Mas, e aí ele acredita que, não, eu faço, pode deixar que eu faço, não preciso de ninguém para poder me representar. E aí depois os resultados ele não consegue alcançar, daí ele fala assim, mas não dá certo, o marketing digital não é para mim, não dá certo. Bom, o marketing digital é para todo mundo e assim, é muito ingrato. Mas eu digo pela frustração que tem, entendeu? Por tu não ter alguém que possa representar. O ponto é que o marketing digital ele é tão mutável que é muito ingrato você começar a trabalhar com ele. Às vezes a forma como você entende uma plataforma, ela muda amanhã, e ela cria uma nova ferramenta e ela gosta de fazer testes. Às vezes aquele teste tem um puta rendimento
O Reels, por exemplo, Sim. quando o Instagram lançou, estava entregando muito, aí cai, aí você posta um Reels num dia que dá 500 views, no outro dá 4 mil views. É que os algoritmos hoje eles vão oscilando muito rápido, né? É muito difícil você trabalhar com marketing digital. Quando você tem a parte de comunicação, você depende do marketing digital. Eu gosto de trabalhar com pilares, né? Quando você vai fazer uma campanha, você tem que ter um pilar da comunicação, que não necessariamente precisa entender de marketing digital. Se entende, é um plus. Agora, você tem um outro pilar que é o marketing digital, que é o estratégico, que é o que vai entender o seu melhor horário de postagem, o tempo de postagem, se o seu Reels entrega melhor do que o seu IGTV ou a foto. O que a gente estava conversando com os irmãos Miranda aqui, de você colocar uma foto de capa no seu vídeo do IGTV para ele não desconfigurar. Que agora o IGTV acabou, né? Acabou, O quê? Ele entrou agora como player geral agora. A plataforma do Instagram agora, ela criou uma nova... o algoritmo criou que agora todos são players. Não existe mais o IGTV ou o outro. Entendi. Entendeu? Eu até vejo, eu posso estar muito errado, mas que o Instagram fez isso, depois do TikTok, porque o TikTok ele veio primeiro para te ter a possibilidade de 1 minuto, tu conseguir arrastar até o ponto que tu queria. E todo vídeo do Instagram não tinha essa possibilidade. Então se tornava aquela coisa, cara, eu não quero ver até o final, pode ser que eu quero ver da metade pra frente. E o Instagram agora ele gerou esse player porque tu tem essa possibilidade. E o IGTV entregava muito pouco. Porque a comunidade dele é para uma conversão que já existe dentro do teu público. É muito ruim. Ele não é um material para te poder utilizar como eu não sei, né? Você talvez entenda disso melhor que a gente, mas a gente tem até feito esses exercícios com as pessoas que vêm aqui. Porque às vezes você vai lá, você coloca uma foto que dá 500 likes. Aí você coloca um vídeo de GTV que dá 40, 50. Então eu não sei se é porque tá, sei lá, concorrendo com conteúdo de YouTube ou o que acontece, mas a forma de entrega é muito maluca. Quando você foi fazer essa migração para TikTok e Instagram e tudo mais, você teve alguma estratégia específica para aumentar seu público? Porque eu vejo muito que você faz um conteúdo muito da parte de corrida, e de balneário, que eu particularmente gosto de ver, porque eu tô de um lado da praia, você tá do outro lado da praia. Então eu vendo os seus vídeos do outro lado da praia, eu falo assim, vou pegar uma bike um dia, vou lá ver essa obra, que depois é um outro ponto que eu quero trazer. Enfim, o que você usou de ferramenta para tentar dar essa impulsionada, e se você sentiu que o Instagram ou o TikTok te ajudaram mais. Hoje em dia é muito difícil crescer no Instagram organicamente, né? Eu acho que muita gente tem percebido isso, que para você ganhar número de seguidores no Instagram não é mais tão fácil como era, né? Eu acho que por vários motivos, eu acho que até pela concorrência com outras redes sociais. Claro que tem gente que cresce absurdamente organicamente, né? Eu tenho um amigo que começou em abril no Instagram e ele tá com 80 mil seguidores hoje, mas ele seguiu uma linha diferente, ele é corredor e ele seguiu uma linha diferente dentro do Instagram, principalmente investindo muito no Reels, que é o que o Instagram tá tentando... Que eu não consigo entender. O Instagram, ele tá tentando promover mais as pessoas com o Reels. Eu acredito, e é o que se fala, muito pelo que se tornou o TikTok, pelo que se tornou o Shorts do YouTube, pela entrada do Quai também, que é uma rede de vídeos curtos. Você acha que o Shorts está pegando também? Eu tô no Shorts e eu posto os meus vídeos do TikTok, tiro a marca d'água e coloco no YouTube. E em abril eu tinha 64 seguidores no meu YouTube, porque eu tinha aberto uma conta há muitos anos lá e postava um ou outro vídeo de trabalho como forma de ter um portfólio, caso alguém pedisse, mandava link. E hoje eu tô com 8.500 seguidores. Né? E o YouTube é difícil pra caralho crescer. O YouTube é muito difícil de crescer, só que ninguém se inscreve. Eu consegui me inscrever, eu consegui crescer no YouTube pelos Shorts. Porque os meus vídeos longos, que são 1 minuto e meio, 1 minuto, e alguns vídeos de corrida, de provas que eu fiz, que tem ali 10 minutos, 8 minutos, a visualização é muito baixa. Mas no Shorts eu tenho vídeo de 5 milhões, de 4 milhões Ninguém tem mais views. Paciência para ver vídeo muito. Mas no YouTube, o vídeo curto, ele rende mais do que no TikTok. Porque as pessoas que estão no YouTube, elas já estão acostumadas a ver tu não aborda um tema específico no YouTube? Não, eu abordo o mesmo tema do TikTok. É a mesma linha. Você meio que replica. Eu posto vídeo hoje, vídeo curtos no Quai, no TikTok e no Shorts do YouTube. Primeiro eu posto no Quai, porque eu tenho um contrato com o Quai, e depois eu vou pro TikTok, e quando eu tô no TikTok eu posto no YouTube o mesmo vídeo. Interessante.
Então, são perfis diferentes meus vídeos curtos do que eu tenho no Instagram. O que é o meu trabalho no Instagram hoje? Quando eu resolvi apostar no Instagram, eu abri essa conta que eu tenho, Sabine Weiler Jornalista, porque eu estava me mudando para Blumenau, ia ser apresentadora de um programa mais popular, que era o Jornal do Meio-Dia, e eu tinha uma conta de Instagram fechada. Eu falei, eu não posso ser uma apresentadora numa cidade aceitando gente todo dia. E é uma cidade que é a minha casa, porque eu sou blumenauense, e tem uma conta fechada, porque a pessoa vai dizer, aquela apresentadora lá não aceita ninguém, e o Instagram dela é fechado. Então eu falei, vou criar um Instagram à parte e vou criar Sabine Weiler Jornalista, e a primeira postagem acompanhe o meu dia de jornalista, que a minha ideia era justamente mostrar a minha vida de jornalista. E aí eu postava um vídeo aqui, um vídeo ali, aí você vai começando uma conta, vai crescendo, o alcance é menor, postava uma foto no estúdio, um vídeo de uma chamada, e aí comecei a postar uma outra coisa de corrida, e aí rendia mais do que minha vida de jornalista. E aí eu comecei a viajar muito, eu viajava já muito para correr naquela época, então quando eu postava uma foto de uma prova, uma foto de corrida, ou uma foto da medalha, o alcance era muito melhor do que a minha vida de jornalista. E você tem também aumentado o seu público com as suas postagens da obra da praia ou não? No Instagram, sim, Porque eu vejo muito também por conta disso. Sim, esse é um assunto que já vem sendo discutido em Balneário desde 1970. Se você entrar no site Nova Praia Central, você vai ver uma ordem cronológica da discussão do alargamento da faixa de areia. Depois, em 89, eles tentaram voltar com isso, mas era tudo muito caro, né? Tinha-se pouca tecnologia. E aí, em 2000, voltou ao assunto, fizeram um plebiscito. A maioria das pessoas que participaram do plebiscito foi a favor da obra, e aí foi se arrastando, e aí em 2019 que deu certas licenças. A aprovação de 2000 iniciou 20 anos depois. Então se diz que a cidade espera há mais de 20 anos por essa obra. Pela recuperação da praia, a melhoria de espaço e de sol é uma consequência do que está sendo feito. Não, eu acho que ainda vai ter sombra. Eu nem quero criar polêmica aqui, porque assim, essa obra, eu já vi algumas pesquisas, a última pesquisa que eu vi, 93% da população era a favor da obra, 7% era contra, e eu vi umas pessoas dizendo que a natureza vai tomar o que é dela e tudo mais. Enfim, eu não quero entrar em polêmica porque eu não tenho o menor conhecimento técnico disso. Mas tá muito bonito. Tá bonita. Tá muito bonito. Tá legal de se ver, você olha aquilo, você claramente percebe que é uma praia que vai dar mais qualidade pros turistas. Sim. E eu acho a ciclofaixa, por exemplo, que tem ali hoje, a ciclovia, ela é bastante perigosa. Porque ela tá aqui. Se você cai embaixo do carro. Sim. Então, eu acho que ela tende a ter um bom retorno. Se você pega praias como Santa Mônica, por exemplo, em Los Angeles, é uma praia, acredito eu, que tenha sido uma referência para a praia daqui. Que é uma praia de larga faixa de areia, que tem uma ciclofaixa bem localizada, e é muito engraçado que também tem uma roda gigante numa das pontas. Sim. Então, não sei se foi uma referência, acredito que sim. Muito se chama balneário de Dubai brasileiro, não conheço Dubai, então não posso falar nada sobre a referência, mas eu particularmente tenho gostado do que eu tenho lido e visto sobre a orla. Sim. Eu não consigo ver prejuízos e problemas decorrentes disso. É uma obra que vai trazer retorno para todo mundo, e Balneário está no momento certo da obra, entende? Eu li que os imóveis da Avenida Atlântica, ali, os imóveis de frente para a praia, vão ter uma valorização estimada em 20%. Isso aí. Dona Carla, se a senhora aumentar 20%, eu vou embora, viu? Eu vou embora. Aqui não teve choro. Aqui eu vou mudar aqui para Navegantes. 30. Se aumentar 20%, eu vou mudar aqui para Navegantes. Amanhã a gente recebe aqui o prefeito de Navegantes. Já vou pedir aqui. Eu falo, Mas sabe que a Balneário Camboriú foi o meu foco inicial do meu canal no TikTok. Por quê? Porque eu comecei no TikTok em fevereiro de 2020. E em março estourou a pandemia. E daí eu pensei, e agora o que eu vou fazer de vídeo se eu estou dentro do meu apartamento, trancada? Como é que eu vou
Porque eu comecei no TikTok tentando trazer meu conteúdo do Instagram. Sim. Porque eu entrei no TikTok muito aleatoriamente. Que é o que eu tô fazendo. E eu falei assim, eu vou fazer um vídeo ali pedalando, um vídeo correndo, terminei meu treino de 15 quilômetros e assim. Tá, e teve um que rendeu, logo o segundo ou terceiro vídeo já pegou 100 mil visualizações, eu correndo no Morro da Rainha. Eu pensei, tá legal. Depois estava 2.000 visualizações, 1.000 visualizações. Eu falei, que negócio é esse? E quando começou a pandemia, eu dentro de casa, por sorte eu moro de frente para o mar, e eu falei, tá, então eu vou mostrar. Olha, o dia histórico em Balneário, não tinha uma alma viva, né? Todo mundo dentro de casa. E aí no outro dia eu mostrava, olha ali, tem gente andando na praia ali, eu também queria estar lá embaixo correndo, mas eu não posso, eu respeito o isolamento. Então eu comecei a mostrar a vida de Balneário Camboriú vazia, né? Porque era todo um fuzuê, de repente ela para. Cajal fez isso também. E aí foi engraçado, porque daí eu trazia notícias da Covid, e tudo da janela da minha casa. Aí tinha a carreata, eu mostrava a carreata, protesto para abrir o comércio, eu mostrava. E aí as pessoas começaram a me identificar como a repórter de Balneário Camboriú. Eu ia te perguntar, começou a vir como se fosse uma pauta jornalística ou não? Ou só pela curiosidade de mostrar? Na verdade, eu entrei no TikTok por acaso e criei um conteúdo diante de uma oportunidade que eu tinha e que eu não percebi. Sim. Né? Eu comecei a mostrar porque eu não tinha o que mostrar. Sim. Então eu comecei a mostrar a praia vazia, a carreata, porque eu tinha que produzir conteúdo sozinha, 25 dias sozinha dentro de casa, praticamente sem trabalho, porque meus trabalhos todos foram cortados, né, já que eu trabalho por projeto. Então eu treinava 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, para poder ter alguma coisa para fazer, e ficava no TikTok. Sim. Né? E aí eu criei um conteúdo de uma oportunidade que me surgiu sem eu perceber. E aí eu fui criando uma rede de pessoas que começaram a me seguir e eu cresci muito rápido no TikTok. E deixa eu te perguntar sobre o TikTok. Eu não sei se tu conhece, existe um corretor de imóveis que é bem conhecido, que é o Ricardo Martins. Sim, bem conheço. Forte no TikTok que também. É do Rio Grande do Sul, né? Não, ele é de Goiânia. Goiânia. Mas é bem interessante porque assim, ele é um dos caras que ele sempre toca na tecla que o TikTok não é basicamente dancinha. E ele sempre tenta fortalecer esse mercado, porque muita gente... a gente comentou aqui que eu fui lá e segmentei o tipo de conteúdo que eu queria no TikTok. Hoje eu recebo basicamente o conteúdo que eu quero no TikTok. Isso. Não aparece. Sarados. Dicas de nutrição. Mas assim, tem muita. Ainda existe aquela barreira de que o TikTok é algo muito... Piadinha e dancinha. Ou é muito infantil ou Sim, tal. mas assim, quando eu entrei no TikTok, eu entrei porque uma amiga minha foi convidada a produzir conteúdo para receber pelo TikTok. E o que o TikTok queria nessa época e o que o Quai está fazendo agora também. Eu estou no Quai desde 1º de janeiro. O TikTok naquela época, ele queria desmistificar justamente isso. Piadinha, dancinha, e coisa de criança, porque tinha muita criança no TikTok. Então você abria, você via muito conteúdo de criança. Hoje em dia você não vê mais. Justamente. Até porque o que o TikTok faz? Ele barra as crianças. Ele não joga o conteúdo delas para frente. Até para preservar a criança, né? Legal, que está ali para se divertir, mas ele barra muito a entrega da criança. Então, quando tem canais que tem só criança, é um pouco difícil tu explicar isso, porque tem uma mulher chamada Morgana Seco, que vocês provavelmente conhecem, ela mora em Londres, talvez não de nome, mas a filha dela é a sensação do TikTok, é uma menininha de 2 anos, a Alice, loirinha, que fala palavras. As palavras, é muito As boa, palavras, muito né? boa. Ornitorrinco e paralelepípedo, e ela repete Dicção, muito bem. Cara, E ela viralizou, né? A criança é muito boa. Ela é muito boa. E ela viralizou nas redes sociais. E ela aparece sozinha. E o TikTok joga muito o conteúdo dela. Então é um pouco difícil tu dizer que o TikTok não joga conteúdo de criança, porque o dela vai. Mas essa menina, você começa a assistir o vídeo dela, você não consegue parar. Não, você vai pra assistir outros. Cara, ela tem, assim, é muito maluco. Mas talvez eu não entendo absolutamente nada de algoritmo. Mas essa menina, ela tem um brilho no olho. E ela é bonitinha, ela é uma graça, mas ela é simpática. Mas o algoritmo, ele é muito inteligente, por exemplo. Ele pega o quanto você para assistir. Isso, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tava vendo um podcast do Léo Stronda com o Rafinha, naquele Mais Que 8 Minutos lá.
E aí ele fala sobre isso. Um dia desse eu fiz uma postagem lá, tal, não infringia nenhuma lei do Instagram e foi banida. Aí ele citou um exemplo da Luísa Sonza, de uma postagem similar à dele, que não foi banida e, pelo contrário, teve um engajamento gigante. Sim, e acontece. aí, o que ele teve como linha de raciocínio para aquilo ali? Bom, por exemplo, eu fui lá e faço uma postagem, eu não gero o engajamento necessário que o Instagram precisa, eu não tenho um público, eu não coloco milhões ali dentro, eu não trago milhões ali para dentro, então, basicamente, cara, tu errou aqui, acabou, perdeu, pronto. Geladeira. Agora o que acontece? A Luísa Sonza coloca uma grana federal si ali dentro, e ela por traz si só, um público igual dessa menina do TikTok. Pode não entregar, mas o algoritmo ele entende que ela tem um público gigantesco. Então, se ele para de entregar pro conteúdo dela, ele não tá parando de entregar o conteúdo da criança, ele tá deixando de ter as pessoas ali dentro. Uma coisa que eu leio muito sobre rede social é que o que mais vende, você pode falar qualquer coisa, o que mais vende é retenção. Claro. Isso, quanto mais você consegue reter. Justamente. E os vídeos dessa menina, você simplesmente todos não consegue. São cara, você não consegue parar de ver. Justamente. Ela começa a falar as palavras, você não olha e fala assim. E ela conta história. Caguei, vou seguir pro próximo. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. É. Então a retenção ali deve ser o algoritmo ele é absurda. inteligente para poder, olha, na real, eu não tô deixando de entregar, eu tô deixando de receber. Sim. E quantas pessoas param para poder ficar dentro da plataforma acompanhando, né? E o TikTok, ele te dá uma análise do teu vídeo que é muito interessante, né? E ele te mostra quantos segundos que a pessoa ficou no teu vídeo. A maioria das pessoas assistiu quantos segundos. Então, YouTube assim, também, né? A maioria dos meus vídeos, eles sempre, todos são curtos. Mas a retenção é geralmente entre 9 e 11. Sim. Então, se o vídeo tem 20 segundos, por exemplo, e a pessoa assistiu 9, o TikTok entende que o vídeo não é muito bom. Então, ele não continua jogando o vídeo. Ele joga um pouquinho e para. Agora, se o meu vídeo tem 15 segundos e a pessoa assiste 13... Nossa, o TikTok acha que o vídeo é muito bom e ele vai continuar jogando. Eu tenho vídeos, tanto no Quai quanto no TikTok, vídeos antigos que continuam rodando ali dentro, né? Justamente por essa retenção. E a linha do Quai? Pode perguntar, depois eu boto. Não, eu vou te fazer uma pergunta muito ingrata. Porque a grande maioria das pessoas que tenta crescer na rede social, tanto no Instagram quanto no TikTok, como qualquer outro, tende a forçar um pouco a barra. Quando eu digo forçar um pouco a barra, é ter uma constância grande de postagens. E eu vi outro dia a Ana Gabriela... Pegar uma água, pode ficar à vontade. Eu vi outro dia a Ana Gabriela, cantora, falando muito disso, que ela estava um pouco sumida porque ela estava completamente sem saco de postar. Sim. E as pessoas perguntando para ela, você tá bem? Você tá sumida? Ela falou assim, gente, eu tô bem, só tô de saco cheio de rede social. A gente vira refém das redes sociais. E se você gosta efetivamente disso, se você passou a gostar... Ou se tem 4 formas, né? Tipo, não gosto, ou passei a gostar, ou isso passou a fazer parte do meu dia a dia e virou costumeiro, ou você realmente é apaixonada por fazer essa divulgação dos seus conteúdos. Porque eu acho que isso mexe muito com a cabeça da gente. Assim. Sim, a gente vira muito refém das redes sociais, né? Se diz muito que para você crescer, você tem que ser constante, né? E... Eu gosto muito do Instagram, mas eu já deixei um pouco de ser refém do Instagram. Eu posto o dia que eu vou treinar, ou um final de semana, eu cheguei a postar 2 vezes por dia, porque eu estava tendo conteúdo para isso. Sim. Né? Porque eu estava cobrindo uma prova de corrida e meu público no Instagram é muito de corrida, e eu sabia que aquilo ia criar um certo engajamento. E eu abasteci muito meus stories contando o momento que eu estava vivendo lá. Então, gerou um engajamento muito legal no final de semana em relação a isso. Mas se eu não tiver conteúdo para o Instagram e eu não tô com saco, eu não posto. Não força a barra. Não força a barra, entende? Às vezes eu penso, eu estou a fim de postar, mas eu não treinei, não viajei, não tenho nada, daí eu vou lá, busco uma imagem de arquivo e posto, sabe? Eu tento manter uma constância, digamos assim, de pelo menos umas 4 vezes na semana no Instagram. Porque isso é muito difícil. Assim, eu acho que quando se torna obrigação, é muito complicado. É muito complicado. Quando você faz uma coisa orgânica que você gosta de fazer e você tem prazer em fazer, pô, você tá correndo, você vê fotos de corrida, você vê vídeos de corrida, é legal você postar. Acho que a Malu Perini, esposa do Bruno Perini, ela fala muito disso. Eu gosto de assistir os meus próprios stories. Sim. Se eu não gosto de assistir os meus stories, ninguém vai gostar de assistir. É isso aí.
É bem isso aí. Eu criei um hábito de fazer esses vídeos porque eu desenvolvi o TikTok na pandemia, né? Então era uma diversão, era como se fosse um trabalho para mim, todos os dias produzir um vídeo. E eu me colocava como obrigação, porque eu estava começando na plataforma e se falava, não, tem que postar todo dia, para você crescer tem que postar todo dia. Então eu inventava vídeo todos os dias, buscava uma imagem de arquivo. E você acha que só postar todo dia faz crescer? Naquele momento sim, porque o algoritmo ele muda muito. Né? Vive numa constância, cada dia parece que a gente entende menos dos algoritmos das redes sociais. Tô perguntando pra você porque eu tô ficando maluco. Cada dia a gente entende menos. E naquela época que eu tava no TikTok, aquela época parece muito tempo, mas é que mudou muita coisa já. Tinha que postar todos os dias? Não, posta 2, 3 vezes por dia. E aí eu vi que postar 2 vídeos por dia nem sempre rendia. Postar vídeo, eu testava horários no TikTok, meio-dia, 6h30. E até que eu achei meu nicho, às 8h30, 9 horas da noite. Então, quando entra vídeo novo meu no TikTok, é 8h30, 9 horas. Entendi. É sempre nesse mesmo horário que eu posto o vídeo. E só um por dia. Porque quando você posta 2, eu entendo que o segundo cai. Porque você está competindo com você mesmo dentro da plataforma. Né? E no Instagram também é assim. Funciona da mesma forma. Só que o TikTok se viraliza, ele dura muito tempo. Sim. Ele pode durar 3 meses o teu vídeo ali rodando. Eu tenho vídeos de julho, de abril, que ainda rendem visualizações. O TikTok, ele tem não só o TikTok, como as outras redes, sobre a constância. Por exemplo, ele sempre te dá uma colher de chá quando tu entra. Tem um cliente meu do ramo imobiliário que ele colocou um vídeo lá e o primeiro vídeo, assim, abriu, passou de 70 mil visualizações. Sim. As outras caiu para 400, 300. Sim, porque ele para ele te incentivar a mostrar mas que você sabe possível. que eu não senti isso, eu acho muito doido. Eu postei um vídeo do podcast, acho que foi com os irmãos Miranda, alguma coisa da banda, deu, sei lá, 600 views. Aí essa semana eu postei um corte do Giba, do podcast com o Giba. E deu, deu 2.000 views em, 5 minutos. Mas é que eu falo pra ti, existe, é que a gente, por exemplo, eu vou te pegar o exemplo do Reels ali. Eu fiz uma publicação com áudio original. Em menos de 10 minutos passou de 3.500 visualizações. Então, existe alguns caminhos que tu pode seguir, por exemplo. A Sabine, ela fez isso daí quando ela apresenta Balneário Camboriú. Tu utilizar de uma música que está em alta para poder apresentar um programa jornalístico, mas ao mesmo tempo tu utilizar de uma trend, vamos assim dizer, para te poder colocar ali, obviamente que o TikTok ele faz uma leitura que aquele teu vídeo ele faz parte de um conjunto de outros que viralizou. Então assim, tu entra dentro da musiquinha dela lá que tá rodando, mas ela tá falando sobre a aula de Balneário Camboriú, entendeu? Sim. Então, assim, tem algumas coisas que tu utiliza que ele te ajuda na plataforma. E você vai aprendendo os macetes de cada rede social. Justamente. Então, como é que eu monto os vídeos no TikTok? Antes eu editava dentro do TikTok. E aí, desde que eu comecei a usar o CapCut, que é o aplicativo para edição, o que eu faço? Eu edito lá dentro. Eu gravo a minha voz dentro do CapCut, isso faz uns poucos meses. Antes eu gravava o áudio dentro do TikTok. Coloco a legenda, porque agora meus vídeos são todos legendados. Isso daí já é uma outra entrega. Senti diferença. Não, completamente a entrega da legenda. Então, assim, eu monto lá dentro, gravo o áudio dentro do CapCut e coloco a legenda. Deu. Você começou a fazer a legenda dos cortes. Aí eu pego o vídeo, jogo ele para dentro, eu pego direto da plataforma, que diz ali, compartilhar no TikTok. Eu já uso aquele caminho do CapCut direto para o TikTok. Por quê? Dizem, não sei, que o CapCut tem relação, é do dono, alguma relação com o CapCut. Tanto que quando você joga direto do CapCut para o TikTok, aparece ali que foi editado pelo CapCut. Então, eu acho que isso já me ajuda. Segundo, eu uso as músicas que são patrocinadas no TikTok. Justamente. Então, todas as músicas que eu uso tem o selinho do TikTok do lado. Tem uma banda muito boa para você começar a usar os Maria áudios. Palheta. Isso é convidada, já vem preparada. Se tiver o sininho do Isso, o símbolo que vem preparada. Se tiver o símbolo do TikTok, eu uso. Então, eu só uso música nos meus vídeos com o símbolo do TikTok. Outra coisa, quando você posta o vídeo, o TikTok, a inteligência artificial, ele faz toda uma leitura do seu vídeo. Justamente. Ele vai ver a música, se é uma música que tem dentro da plataforma, já ganha um ponto positivo. Se a imagem tá boa, ponto positivo.
né? Se você segue uma mesma linha do seu conteúdo, ponto positivo. E quando tem uma legenda, ele consegue entender melhor o seu vídeo. Sim. É mais rápido a leitura dele. Então, são todos macetes que a gente vai aprendendo e eu acho que isso tem muito a ver, porque praticamente todos os vídeos que eu posto têm boas visualizações. É um outro vídeo só que fica um pouco mais baixo a visualização, daí eu entendo um pouco o que é o assunto. Tipo, postou alargamento da praia de Balneário Camboriú, digamos assim, é sucesso na certa. Então, tu falou uma coisa, porque assim, não por causa do engajamento também. Eu não sei se tu segue o Paulo Cuenca, que é do Instagram. Sim, conheço. No Instagram acho que eu sigo. E existe uma questão que assim, as pessoas elas entendem muito como como é que tu estoura no TikTok, não sei, cara, mas a gente falou até o momento aqui, é algoritmo. A questão é tu entender o tempo que, eu não digo nem que tu perde, mas que tu investe para te poder entender, pô, peraí, eu fiz isso dessa forma, conciliou com isso e tal. Tu investiu um tempo para te poder entender como funciona a ferramenta. Fora depois, edição, sim, captação. Mas eu falo assim, tipo, o contexto geral, somando com isso, tens uma interpretação de como funciona pro teu público. Sim. Depois que tu aprende aquilo dali, tu entende como funciona a ferramenta, é muito mais prático. As pessoas, elas tendem a querer o resultado sem passar por esse processo. Então, assim, eu vou lá e boto no TikTok. Não estourou. Eu nem parei para poder entender por que não. Tá, mas calma aí, cara, não estourou. Será que eu fiz algum conteúdo que é... por exemplo, eu vou lá e boto um teaser de um clipe que a gente lança. Eu vou lá e coloco. Cara, isso não é interessante para eles. Porque tu pegar um teaser de uma música pronta que tu lançou, não é o que eles querem entregar. Agora tu vai lá e já faz um exemplo. Cara, 3 ideias para ti de como preparar um videoclipe. Mas tal, muito ingrato pro cara que vai postar da música. Mas é um mercado, é tu entender basicamente o jogo deles, entendeu? O que seu público gosta? Eu sei certinho o vídeo que vai render. Aí que tá. Eu sei certinho, porque eu já estou há muito tempo no TikTok, eu já estou aí 1 ano e 8 meses, então eu sei qual é o assunto. Então, assim, quando dava ressaca, que o mar chegava na Avenida Atlântica, eu tinha certeza que aquele vídeo ia render. E era coisa assim de 1 hora o vídeo já estava viralizado. Tem uma constância semanal hoje de TikTok? Eu posto praticamente todos os dias. Hoje eu não postei porque eu estou aqui. E a hora que eu postar E a hora que eu fui ver, eu não tinha colocado a música. Ele estava pronto, eu só não tinha posto música. Eu falei, não, amanhã eu posto. Disciplina, cara. Mas eu posto... Pessoa que corre 42 quilômetros, que se programa o ano inteiro, jornalista, trabalhou dentro de televisão, ela entende que existe uma disciplina e uma constância. A gente precisa ter mais constância. A gente apanha muito. Porque assim, a gente gosta, a gente tem uma paixão muito grande por fazer o podcast. Mas a gente foca muito exatamente nisso aqui, que é sentar e trocar ideia. A gente ainda não toma vergonha na cara de pegar, sentar e criar um fluxo. Olha, cada episódio vai ter 5 cortes, a gente vai pegar os cortes, vai criar um kit de cortes, mandar pro convidado compartilhar, fazer foto, fazer não sei o que lá. A gente vai fazendo meio que, precisa fazer isso aqui, precisa fazer isso aqui. Porque o que a gente tem tesão do podcast é sentar e conversar. Teve 2, 3 horas no Flow. O Fabinho foi até 3 horas da manhã. No Flow eles falaram uma coisa bem legal sobre os cortes, que foi o seguinte. Perguntaram pro Monark, na real foi eu acho que foi o Cucielo no Podpah. Ele falou o seguinte, mas tem gente assistindo a gente agora aqui ao vivo. Ele falou assim, cara, na real assim, as pessoas que assistem ao vivo, pode ser que no momento ela tá minimizada a tela e ela tá trabalhando e ouvindo a gente aqui ao vivo, só que o que faz a gente bombar são os cortes. Por quê? Porque 3 horas de conversa são poucos que vão acompanhar. Sim. Uma viagem, eu gosto pra caramba. Sim. Minhas viagens são viradas em podcast. Só que agora eu tirar aqui as principais informações que a Sabine compartilhou, histórias, ideias. Eu tô com dificuldade eu quero correr uma maratona. Aí eu vou lá e tiro aquele trecho onde ela cria onde ela me dá aquelas informações, ela me dá criar uma força de vontade em mim. Beleza, 5 minutos, que é o que tu comentou. Imagina, o TikTok tem em torno de quanto tempo de vídeo? Os meus geralmente têm 15, 17, olha só, cara. 12, 13 segundos. Olha que loucura, entendeu? Então, assim, a gente tá partindo de uma conversa de 3 horas para um corte que vai dar certo em 3 minutos, mas é isso, 4 minutos. E a parte de colocar uma legenda no vídeo é justamente essa aí. Você está dentro de um avião, de um ônibus,
ou tá numa reunião, mas né, online, por exemplo, e você tá querendo ver. E aí, se tem legenda, você segura o seu público. Muda completamente a imersão também, né? Justamente. Então, é uma outra maneira de eu conseguir segurar o público sem ele escutar a minha voz, né? E hoje tu sente que tu tá bem inserido nas redes sociais, assim, mas se hoje tu recebesse um convite para poder voltar à TV, ainda tu tens essa paixão por voltar na TV ou esse novo mundo para ti hoje é um... Eu tô muito feliz com o momento que eu vivo profissionalmente, né, de rede social, de assessoria de imprensa, tenho feito bastante assessoria de imprensa e vídeos para a empresa. Eu tô muito feliz com essa minha vida profissional de hoje. Voltaria para a televisão? Voltaria. Teria uma rotina de TV? Teria, mas eu sou muito sincera em te dizer, teria que me pagar muito bem. Para poder poder voltar, ter uma rotina de TV, bater cartão todos os dias no mesmo lugar, na mesma empresa, entendeu? Porque hoje eu tenho uma vida que me satisfaz profissionalmente, eu tenho controle do que eu posso fazer durante o dia, eu atendo às vezes, na mesma hora eu estou atendendo 3 clientes, eu estou escrevendo um texto para um, atendendo o outro no WhatsApp, pensando no que eu tenho que fazer para outro, porque eu estou trabalhando dentro de casa. Então assim, eu tenho muita liberdade. Né? Eu não preciso estar fisicamente todos os dias no mesmo lugar. Se eu tenho um cliente para atender em Floripa, posso estar lá de manhã e de tarde com o meu computador sentado no shopping, por exemplo. Até trabalhando. Porque é uma curiosidade, eu acredito, para muitas pessoas. Elas te veem naquele horário do almoço, do meio-dia a 1 da tarde ali apresentando o programa, e é muito fácil ir ali fazer 1 hora de programa. Sim. Mas na TV, tu chega na hora do meio-dia ou tu tem um horário antes para poder... Então, em Florianópolis eu apresentava o SC no ar, apresentei durante 7 anos e meio o mesmo programa, e ele entrou, no período que eu apresentei, que eu peguei ele desde o início, a gente chegou a entrar às 7 da manhã, 7h30, 15 para 7, 15 para as 8, 8 horas, e no final agora, acho que agora começa às 6 ou 6h30. Mudou muito. Mudou muito o horário. Eu nem lembro mais o horário que começava quando eu apresentava 5 anos atrás. Eu acho que era 7 horas, 7h15, por ali. Mas eu chegava na TV, acho que era 7h30. Eu chegava na TV às 4h30 da manhã. Nossa! Porque eu era... Não é o glamour que a galera... Não. São poucos pronto. São poucos os jornalistas hoje que chegam para se arrumar e apresentar o programa, né? Eu era editora do programa também. E como apresentadora, eu não deixava passar uma lauda sem eu ler. Porque era eu que estava lá no TP lendo. Então eu tinha que ter conhecimento do que eu ia chamar. Eu sempre gostei de escrever o meu próprio jornal. Então, assim, a equipe da noite deixava o jornal encaminhado, né, com as principais notícias do dia e às vezes algum acontecimento da noite. E a gente chegava lá às 4h30, eu chegava às 4h30, a minha editora-chefe chegava às 5 e nós montávamos praticamente um jornal novo de manhã. E eu escrevia o jornal todo, inclusive a gente marcava, lido, ok, que eu já sabia que eu tinha lido todas aquelas laudas. Eu só descia para me arrumar quando o jornal estava pronto. E acabava o jornal, ainda continuava na TV? Sim, aí termina o jornal, pensar no jornal do dia seguinte, né? Procurar uma entrevista. Um horário de imprensa, bater o cartão normal, 8 horas. Eu chegava às 4h30 da manhã e saía por volta de 11, 11h30 da manhã. E é muito doido, porque sabe que esse jornal bem cedinho é o único jornal que eu consumo no dia. Porque provavelmente você está se arrumando, de TV aberta, tomando assim, café, tá no teu caminho, enquanto eu tô trocando de roupa para passear com o cachorro. Na verdade, o Jornal da Manhã ele se torna quase um rádio, né? Porque você vai mais escutando do que assistindo, né? E você sabe que eu gosto de rádio. Achei legal quando você falou que a rádio é uma coisa que nunca vai acabar, porque eu tenho essa mesma opinião há muito tempo. E eu gosto de ouvir a rádio. Não sei porquê. Jovem Pan. Cara, mas eu vou te falar porque eu gosto de ouvir. E aí, eu gosto de ouvir, por exemplo, Pretinho Básico. Por que eu prefiro ouvir o Pretinho Básico do que assistir o Pretinho Básico, particularmente? Porque quando eu ouvia eles, eu imaginava eles de uma forma. Eu consigo ter uma linha de imaginação e aquilo, pra mim, pra mim que tô ouvindo, a imersão é muito maior. Quando eu conheci eles, porque eu acho que a rádio tem essa magia, eu vejo. E assim, tu ouvir sem conhecer, tu cria aquela pessoa. A partir do momento que tu conhece o que tu vê, já muda completamente, pode perceber. Não, mas é igual música. A música, quando você bota ela no Spotify ou no CD, ela tem um sabor no carro. Quando você escuta a música na rádio, ela tem um outro sabor. É muito maluco, assim.
quando você tá ouvindo uma música que você gosta na rádio, é mais prazeroso do que você colocar o Spotify no seu carro. Porque você não estava esperando que a música chegasse. Eu não sei explicar, mas é muito bom. Deixa eu, uma coisa aí, a gente falando sobre essa questão ter uma linha de sucesso, assim, sei lá, mas tu sentiu isso? Porque por mais que tu tava numa linha regional, mas ainda assim tinha uma audiência absurda. As pessoas, tu sentia esse reconhecimento das pessoas nas ruas? Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou fazer um combo, mas aí polêmica. Você acha o povo do Sul mais bairrista? Porque nessa pergunta, assim, de você sentir um reconhecimento e tudo mais, eu sinto que o povo do Sul, quando eu digo Sul, não só Santa Catarina, mas Paraná, Rio Grande do Sul principalmente, consome mais as coisas da própria região. Então, os jornais que você fez foram jornais regionais, né? Então você teve um reconhecimento mais regional. Mas o povo daqui tende minha percepção de que vem de fora, né? O povo daqui tende a consumir muito mais as coisas daqui do que de fora. Digo de tudo, de jornal, de entretenimento, de viagem, de turismo, de tudo. O povo daqui valoriza muito as coisas daqui. Eu não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que em relação a notícias, as pessoas querem saber um pouco mais do que acontece ao seu redor, né? Então é um pouco... Acidente na BR-101. Mas a própria TV aberta não te entrega o Jornal de São Paulo. Ela te entrega regional justamente por conta da localização. Quando eu trabalhava em Floripa, o jornal era estadual. Quando eu trabalhava em Blumenau, o jornal era regional. Mas aí eram horários diferentes também. Né? De manhã não tem nenhum jornal estadual, regional de manhã cedo. Então era estadual. Mas ao meio-dia, as pessoas estão almoçando, elas estão no trânsito, elas querem saber o que está acontecendo na sua cidade. Isso. Né? Então, tanto que a RIC, ela foi, que hoje é NDTV, ela partiu primeiro para ter um jornal inteiro todo da sua região. E já a NSC, até por pouco tempo atrás... Forte, né? O Graciliano era muito forte. Até pouco tempo atrás, a NSC, com essa história da pandemia, estava com muito espaço ainda de Floripa. E as pessoas falam assim, mas eu não quero saber de Floripa, eu quero saber da minha cidade. Verdade. Né? Então, existe esse bairrismo, mas eu acho que por causa das pessoas querem saber o que está acontecendo do lado, quer sair dessa porta para saber se teve um acidente, ou um trânsito, ou uma festa, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que sim, mas é por necessidade também de consumir o que está acontecendo na sua cidade. E esse reconhecimento tu sentiu que teve, porque assim, ó, tu faz das uma pessoas novela, reconhecerem na rua? Isso, porque assim, ó, tu tem uma novela, é uma coisa. Sim. Tu apresentar, sei lá, a Fátima Bernardes tem um programa de entrevista é uma coisa. No jornal isso acontece também, assim, tem uma... Sim, acontece, claro que a proporção é menor, existe, né? Mas eu senti mais reconhecimento de quando eu trabalhava em Blumenau do que quando eu trabalhava em Floripa. Talvez por ser um jornal muito cedo, mais nichado, ou talvez por ser uma cidade muito grande, mas tinha pessoas que reconheciam o supermercado, mas ainda existe um pouco daquela vergonha de vir falar. Quando eu comecei a trabalhar na televisão, as pessoas tinham vergonha de chegar a falar comigo. Assim. Mas será que não pelo fato de ser jornalista? Também, porque eu sempre trabalhei com jornalismo sério. Então as pessoas... Eu era muito séria na televisão. Então as pessoas tinham medo de chegar em mim achando que eu era braba, né? Eu ouvi muito disso. Nossa, tu parece tão braba na televisão. Eu falei, gente, mas eu... Mas você tem cara de brava mesmo. Quando eu te conheci, eu falei, caraca, me é brava. Cria uma identidade, né? Então as pessoas... Elas acham que você é aquilo que entra na casa dela todos os dias, né? E para você provar que você não é assim, que eu não sou brava, que eu não sou carrancuda. A Sabine da feijoada no sábado à tarde aqui, ó. Mas olha só que legal as redes, porque tu conseguiu mostrar um lado teu, tipo de corredor ali. Sim. Tanto que as pessoas iam falar comigo na rua e perguntavam de corrida. Olha só. Né? Então eu criava isso com essa conexão fora da televisão. Isso também é muito legal, né? Mas assim, até hoje, às vezes... Acho que foi final de semana, uma menina falou assim, eu te vejo na televisão, ou tu tá na minha casa todos os dias,
Faz 3 anos que eu saí da televisão. Porque as pessoas perdem um pouco da noção também, não assiste mais tanto chega um quanto cara pra ela do lado do namorado, você tá todos os dias na minha cara. Então assim, esses dias, as pessoas costumam falar assim, eu te vejo sempre. Ai, que bom, sabe? Mas não tem essa percepção de tempo, né? De tempo. Porque se criou uma marca. Tô há mais de, acho que, sei lá, uns 4 anos que eu não assisto mais TV, assim. Nem pra própria Netflix, às vezes eu não consigo tempo pra poder assistir. Mas imagina, eu acho que teria essa percepção, a gente fala, pô, que legal, eu te assisti no Jornal Nacional. Sim, mas eu fico feliz porque as pessoas lembram de mim 3 anos depois, né? Quando elas vêm falar. E é legal que foi um papel muito bem desempenhado ali na TV, né? Isso é muito legal. Não, pô, você ficou 7 anos e meio num jornal só. Eu chegava cedo na TV, o meu horário era 5 horas da manhã, mas eu chegava 4h30, 4h15 ali, porque eu queria mais tempo para me preparar, né? Então, digamos assim, chegou o momento que tinha que rodar uma matéria da marejada. Sim. Aí tá, agora vai entrar a matéria da marejada. Aí tu começa, porque ontem à noite teve abertura da marejada, prefeito compareceu, teve show nacional. De repente, grita no teu ouvido, deu pau na matéria, chama a matéria e aí tu não consegue nem mexer no TP, por exemplo. Travou o TP, travou matéria, tecnologia é isso, tinha horas que acontecia isso. Chama a matéria da Oktoberfest, tá, mas eu não sei nem o que aconteceu no Oktoberfest. Então assim, se eu escrevi o texto, se eu olhei a matéria, eu já tenho na cabeça o que é, não vou ter o TP para eu ler, mas eu vou conseguir enrolar. Tu vai chamar o Oktoberfest, mas nós ainda estamos tentando preparar, então enrola. Então eu tenho que saber do assunto. Meu, esse jogo de cintura ali, né? Eu já tive ataque de riso ao vivo. Tem coisa. Já tive ataque de riso e você não tem como controlar. Teve uma vez, e um dos ataques de riso. Mais uma reportagem séria, não? Algo... Não, assim, você tá do lado de um apresentador, tá falando, e tipo, isso foi em 2009, antes da minha primeira São Silvestre. Tava passando uma reportagem, não lembro do quê. E ele era o apresentador de esporte, o Márcio Martins, ele estava sentado do meu lado. E passou uma matéria e eu falei para ele assim, eu vou fazer a São Silvestre. Sim. E ele achou tão inusitado e tão engraçado que depois ele pegou e comentou e ele caiu no ataque de riso, daí o apresentador de polícia já começou a rir junto e virou um caso de um rir da cara do outro, porque eles não acreditaram que eu ia para São Silvestre. Né? Imagina, 2009, estava começando a correr. E a outra situação foi que eu tentei falar uma palavra, que falei, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver um caso eu não conseguia falar intrigante. E eu ficava e não saía a palavra. E eu estava ao vivo. Daí, quanto mais tu pensa que você está ao vivo, você começa a ficar mais nervosa ainda, a palavra não vai sair. Daí o Nader Khalil, o apresentador que estava do meu lado, ele olhou para mim e falou assim, intrigante, Sabine. Eu falei, obrigada, Nader. E daí ele foi chamar a matéria dele e já começando a rir. Então, mas é muito casos... diferente quando você faz isso num podcast, que você pode ter crise de riso, pode gaguejar. Pode explorar sua crise de riso do que numa TV. Quando você não pode rir, é o momento que você mais quer rir, né? Loucura, né? Então, assim, quando eu trabalhava em estúdio, eu falava para os cinegrafistas, vocês não conversam entre vocês não dão risada. Porque se a gente estava olhando para a câmera e o cinegrafista atrás rindo, você está olhando para alguém que está rindo, né? Então aconteceu também uma vez, eu estava apresentando o jornal, o meu colega do lado era o Alexandre Mendonça e estava passando uma matéria de esporte, que a última entrevista da matéria do futebol era um cara falando, sei lá, um espanhol que ninguém entendia nada, digamos aquele portunhol, aquele cascanhol, sabe? Aquela coisa bem estranha. E nós olhamos para a cara do outro e falou assim, eu não entendi nada. Daí ele falou, nem eu. E a gente começou a rir e nisso voltou pro estúdio. A sorte que não era eu que ia falar, era ele. Só que ele estava numa crise de riso e eu ria junto. E aí, para eu não olhando para ele assim, começar a rir, eu virei de costas para ele. Só que quando tu ri, tu faz assim. E ele teve que dar outra notícia. Gente, foi um caso que assim, é incrível. Quando você não pode rir, você não consegue controlar o riso. E eu falei, graças a Deus que não era minha vez de falar, porque era dele. Porque ele teve que engolir o riso e continuar. E assim, é difícil.
né? Eu já cheguei a falar, e a seguir você vai ver. E eu assim, tinha imagens em cima de mim, mas assim, a minha voz denunciava que eu estava rindo. Já sabia que estava. Não tinha como, né? São momentos assim, ao definitivamente vivo, a gente não serve para TV aberta. Ao vivo você passa uns bocados. Assim. Eu fiz um programa TV Panorama, que é uma TV... Panorama. É uma TV local aqui de Balneário Camboriú. E eu fiz um programa que era um programa, uma vez por semana, um programa de música que tinha com outra apresentadora lá. E dava muito problema. Porque assim, ó, não tinha nenhuma equipe. Era o cara que fazia... Eu não sei se tu lembra que tinha... Era dois senhores que faziam aqui também na RIC Record, depois do Jornal do Almoço. Era tipo uma bancada deles. Era que eles davam um monte de pancadaria, falavam um monte de coisa de Itajaí, coisa errada. Aí um deles foi pra Panorama lá. Uhum. E aí acabava o programa deles e já entrava no nosso. Então assim, não tinha nenhum cuidado. Era meio que o cinegrafista já... 30 segundos, vai entrar. Sim. Aí tu tinha ali o teu VTzinho ali pra te poder... O teu preview ali. Uma TVzinha de cubo bem pequenininha. E aí, na hora que entrar, às vezes, ele tava no celular, tipo assim... O cinegrafista, tu tava aqui conversando com a tua colega, só que tu não sabia, porque ele dava 30 segundos, 10 segundos, e tinha hora que ele esquecia, ele tava aqui, ó, aí do nada ele só olhava assim, aí tu tava conversando com ela, tal, aí tu ouve aquele negócio, tá ao vivo. Cara, era tipo 14 segundos, assim. Sim. Aquilo ali na TV... É uma eternidade. Eu botava pra poder ver depois, era um vácuo, era uma vergonha, assim. Ó. Até eu falava, meu pai amado. A gente até agora no podcast ainda não passou uns apertos de ter convidado que a gente fica naquela, assim, de tipo, um olha pra cara do outro. E a gente sempre trouxe gente que a gente conseguiu conduzir. Que desenvolve bem, né? Que a gente tem curiosidade de saber... Ou de gente que a gente tem liberdade. Sim. De falar umas besteiras, de contar umas histórias que já tinha acontecido entre a gente e tudo mais. Mas eu sei que isso é muito comum. É comum. Não, o convidado que responde seco demais. Sim, eu passei por uma dessas, ao vivo ainda. Né? Nós tínhamos uma sequência de entrevistados no RBS Notícias, que era os candidatos a prefeito de Blumenau. Então, a gente tinha que abrir o mesmo tempo para todos os candidatos, e eu acho que era 5 minutos. E aí convidamos todos, aí chegou um deles, eu nem lembro quem é a pessoa, e aí as respostas dele, tipo, eu tinha 10 perguntas, porque a gente seguia mais ou menos um padrão para todos, né? Tava chegando na 8ª e eu ainda tinha 3 minutos de entrevista. Não podia dar ao mesmo tempo pra esse cara, né? Não. Tem que dar pela quantidade de perguntas. Pois é, e aí assim, ó, e aí eu comecei a ficar desesperada, daí a coordenadora desceu, daí ela começou, pergunta isso, e vai porque eu já estava terminando a entrevista, eu tinha mais 3 minutos ainda e a pessoa não rende. Pessoa que não merece ficar os 5 minutos ali. E é complicado, então assim... Foi 3 minutos. Todas as vezes que a gente convidava um entrevistado, a gente pensava... Não, esse cara aí não fala bem, então vamos chamar outro. Daí, sabe? Ou a gente mesmo conversava com a pessoa que era um intermediário, ele fala bem, ele gosta de falar, ele entra... Porque não adianta, se você coloca aí 3, 4 minutos para uma pessoa que às vezes é o assunto que deveria ter o tempo, se ela não rende... Sim, é muito difícil você fazer essa seleção. É difícil. Tem gente que a gente chama, que a gente sabe que vai render. Que a gente não precisa fazer muito. Que a gente só levanta, a pessoa... vai e é um super papo legal pra caralho. Tem gente que a gente chama no escuro, que a gente não tem ideia de como vai ser. Até agora a gente teve sorte. E tem gente que a gente não chama porque a gente sabe que não vai render. E não vai render. E é gente foda. Gente que é influente, gente grande. É que tem gente que não gosta e que trava na frente de uma câmera. Ou gente também. que, assim... Cara, o cara tem a vida dele, ele não quer isso pra vida dele. Sim, também. E às vezes é um cara que tem uma puta história legal. Mas que ele vai chegar aqui e ele vai falar assim, sim, não. Pô, eu queria que a gente fosse para um assunto já encaminhando para o final. Em alguns momentos tu tocou num assunto aqui que eu achei bem legal, que tu fala hoje sobre assessoria de imprensa, que tu trabalha, né? Fala um pouquinho pra gente desse teu novo trabalho. A gente, passou aí pelo período que tu trabalhou na TV, que tu corre, que tu é TikToker. E só complementando, isso é uma coisa muito legal, porque tu falar isso daí a gente falou, né, alguns anos atrás, eu sou TikToker. Tipo, sim. Hoje, na real, é o contrário, né, cara? Sim. Tu conseguir, tu ter esse nome no teu currículo ali, se realmente uma pessoa de sucesso, soma demais, né?
E hoje tu trabalha com uma parte de assessoria de imprensa, assim, tem algum segmento que tu trabalha, não independente do segmento da empresa, ou nessa linha de vídeos que tu trabalha hoje? Não, assessoria de imprensa eu posso fazer para qualquer empresa, mas eu comecei fazendo assessoria de imprensa para Corre Brasil, que é o que eu fiz a Rio do Rastro Marathon esse final de semana. Então, foi muito legal, porque em 2020 eu ia fazer a assessoria de imprensa de todas as grandes provas da Corre Brasil no estado. E aí comecei a trabalhar 2 semanas, veio a pandemia, então parou com tudo. Então, era o início de um trabalho bem legal que eu ia fazer de assessoria para eles, mas logo depois eles inventaram essa Rio do Rastro Marathon, que era para ser maio, aí foi adiada para agosto, de agosto passou para outubro por causa da pandemia. Então, para mim é muito legal poder fazer assessoria de imprensa com a corrida, porque são 2 paixões. Eu amo jornalismo e amo a corrida. Então, é muito fácil eu escrever. Eu me envolvo muito com os assuntos, com o assunto por ter conhecimento, né? Ano passado eu comecei a assessorar a Roda Gigante, a FG Big Wheel, antes dela... Isso foi uma puta sacada. Que legal. Puta sacada de Balneário. Antes dela... Quando ela começou a ser construída, em setembro, eu presto assessoria de imprensa para eles até hoje. Então, foi muito legal também. Para a FG? Para a FG Big Wheel. Você sabe se a FG é a dona da obra toda ou só os naming rights? Não, ela é só patrocinadora. A FG é patrocinadora e a Big Wheel, no caso, são de 3 empreendedores. 3 empresários. São 3 ali? São 3 empresários. Eu pensei que era uma iniciativa da FG mesmo. Não. A FG é só patrocinadora. Só naming rights, legal. E aí, pela FG, eu acabei conseguindo um outro trabalho de assessoria de imprensa, que foi o BC Convention, né, que eu fiz um período de 5 meses, 5, 6 meses para eles, de projetos especiais deles. Então, eu acabei entrando muito na área do turismo, porque uma coisa me levou a outra. Sim. Né? E a relação da Big Wheel comigo surgiu por causa do TikTok. Olha só. Então, assim, é o terceiro trabalho que eu arranjo por causa do TikTok, né? Quando eu fui contratada pela Big Wheel, eu falei para eles assim, é muito legal para mim estar fazendo parte da equipe de vocês, porque eu me apaixonei pela Roda Gigante antes de eu começar a trabalhar para vocês. Porque eu comecei a falar da Roda Gigante no TikTok antes dela ser construída, né? Que ela estava na parte do terreno. E aquela cápsula é gigante mesmo? Eu nunca fui na Roda Gigante e todo mundo que eu vejo postando foto é muito grande. Não, ela é grande. Eu até pensei que tu ia lá, tipo assim, tu vai com a tua namorada, mas se tiver mais outras pessoas, tu vai com mais gente. Não, agora em época de pandemia, não. A gente podia usar a Sabine como ponte e dar de doido e gravar um episódio lá dentro. De uma cápsula. Não ficar tonto em 3 Não fica tonto. Ela gira bem devagarzinho. Não, eu digo em 3 voltas fazer um podcast lá, daqui a pouco começa a ver a mesma legal, coisa. Cara, vamos na Big Wheel. Eu acho que ia ser... Não, é muito legal. Não, mas assim, eu acho legal. É uma... Patrocinado, cara. Não, mas pra mim ali foi uma sacada deles ali. Genial. Foi. Na ponta da praia, na saída de Balneário pra Brava. E mudou o cenário da Barra Norte, completamente. Né? Não, eu me lembro que tem um apartamento pra poder vender ali, bem de frente com ela. Eu acho que até um apartamento de 30 e poucos milhões, se eu não me engano. Mas assim, ele é vista panorâmica pra toda a praia e pra ela. Mas assim, ó, aquilo ali não era nada. Tipo, não era nada, era só um mato. Hoje tu olha daquele apartamento, eu não sei se é uma das áreas mais nobres hoje por conta da Big Wheel ali. Não é. Em tese é Barra Sul, né? Em tese é Barra Sul. Mas assim, o fato... Mas valorizou muito. Justamente. Valorizou muito. O cara usou hoje uma vista panorâmica para E assim, ó, eu moro de frente para Roda Gigante. E o sol nascendo no pé da Roda Gigante. Cara, é bizarro. 6 da manhã, 5h50 da manhã, você vê o sol nascendo. Muda completamente, e ela ali, né? Cara... E assim, é a pegada de ser instagramável, né? Sim. Porque você fazendo um story... Instagramável é bom agora. Da manhã, o sol nascendo, a roda gigante ali. E Balneário tem aquela coisa que dá uma névoazinha. Assim. Sim. Cara, coisa mais... Quando a roda gigante não tinha sido inaugurada ainda, a imprensa soltou que era o ponto turístico mais fotografado de Balneário Camboriú sem ela estar pronta. Caramba. E ficou bonita pra cacete. Ficou muito bonita. Não, ela é top. limpa, né? Ela FG, patrocina nós aqui. Pô, Sabine, a minha pergunta final pra ti, aí o Bruno pode puxar a pergunta dele. Realmente as pessoas quando vão apresentar, os jornalistas vão apresentar na bancada,
O cara apresenta de terno e às vezes tá de bermuda. Tem fotos, né, de Cid Moreira na época de bermuda e terno, né? Não, eu ia sempre muito bem arrumada, de saia, aqui, tudo. vem no Vamos Podcast. Não, eu sempre gostei muito de me arrumar, então eu nunca usei coisas que não pudessem ser mostradas, mas por muito tempo a gente ficou sentado só na bancada, né? Mas nos últimos tempos de estúdio a gente levantava ou até só apresentava jornal em pé, né? Então, mas do meu lado nunca ninguém sentou de bermuda. Mas isso, tu sabe de alguma... Eu faria isso facilmente. Mas assim, não, mas assim, tipo, se você tá sentado apresentando e não vai levantar, você pode... Normal, já vi apresentador de terno e de calça jeans. Mas é porque realmente não vai mostrar. Agora de bermuda, não. Bruno, a minha pergunta então tá sendo... Não, depois dessa eu não tenho nem coragem de perguntar nada. Mas assim, uma pergunta muito, assim, muito idiota, mas... Eu tenho certeza que até hoje deve ter muita gente que pensa, que crê que isso é real, assim, sabe? Tipo, o Jornal Nacional, o cara tá lá prestando de terno, mas tá de bermuda. Mas agora eles levantam também, né? Mas antigamente podia ser, né? Eu vou seguir a mesma pergunta, assim, numa linha um pouco diferente. Você acha que essa camisetinha tem chance na TV? Olha, eu vou te dizer que no padrão, não, porque é estampada. Ela foi educada, hein? Não, mas aí eu vou falar pra ti. Mas se for num programa de entretenimento, passa super tranquilo. Eu vou falar pra ti o seguinte, depende, tu não fez a pergunta pra mim, Giliade, com essa camisetinha tu iria na TV? Ela falar pra ti, não, eu ia me vestir de acordo com o ambiente que eu vou estar inserido. Justamente. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado do podcast, foi sensacional a nossa conversa, eu tenho certeza que a gente aprendeu demais. Vou tirar o primeiro ali, principalmente a parte do início que eu quero aprender a correr, quero dar uma melhorada aí. Bruno já viu aí, já tá acompanhando meu dia a dia, que eu melhorei na dieta, né, Bruno? Tem que diminuir essa tetinha aí. Não, mas eu tô na dieta, tu não fala muito que tu sabe, né? E aí, cara, ó, tô malhando com o Paulão Personal agora. Paulão, ó, Projeto Maromba 2022, hein? Obrigado pelo papo, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouco mais, tenha ajudado em alguma coisa, seja na parte de corrida, seja na parte de disciplina, de um pouco do backstage de TV, ou de um pouco das besteiras que a gente fala aqui, porque esse é o foco, que as pessoas vejam um pouco de cada um de nós, dos convidados, e que tirem aí boas experiências de todas as besteiras que a gente fala aqui. Pede pra galera se inscrever, Bruno. Por que você tá trabalhando com essa cara? Se inscreva no nosso canal, mas se inscreve de verdade. Ativa o sininho. Existe o sininho ainda? Existe, né? Existe. Segue o Vamos Podcast no TikTok. A gente não posta, mas segue lá. Tem o TikTok, tem. Em algum momento a gente vai começar a postar recentemente. Segue o Bruno, segue o Giliard, segue a Sabine. Segue a Sabine. Segue o Edu. Segue o Edu. O Edu que fica Edu, como é que tá o teu Instagram? Edu Barbosa, né? O Edu é o cara não vai passar. O Edu é o cara que mais tem constância no Instagram. Todo dia postagem faz quantos anos, Edu? André Marques que ama o Edu. Pessoal, muito obrigado, Sabine, mais uma vez. Obrigado. Obrigada também. Não se esquece de se inscrever lá, o Bruno já pediu aqui. Segue a gente no Instagram também. Eu tenho certeza que você ainda vai acompanhar muito assunto da hora aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.